Codelinha na CPI. Cada argumento que podia dar na cara do Osmar nem efeito tem. Medicamento que nem é aceito, fé é o que eu receito, até diabo tem. Se deu perdido tem até desconto, houve o champatinho, lagarto a 100. Eu me recuso por alto respeito, nem tiro proveito, se girão falar, mas eu me ajeito, pois eu antevejo. Não deu nem meia hora, eu saí pra vomitar. Isso é ouvir o Osmar Terra, ai, ai. Uma enxurrada de balela, pai. Já tô ficando com sequela, ai, ai. Da terra plana eu vou pular. Isso é ouvir o Osmar Terra, ai, ai. Uma enxurrada de balela, pai. Já tô ficando com sequela, ai, ai. Da terra plana eu vou pular. Cada argumento que podia dar na cara do Osmar nem efeito tem. Medicamento que nem é aceito, fé é o que eu receito, até diabo tem. Se deu perdido tem até desconto, houve o champatinho, lagarto a 100. Eu me recuso por alto respeito, nem tiro proveito, se girão falar, mas eu me ajeito, pois eu antevejo. Não deu nem meia hora, eu saí pra vomitar. Isso é ouvir o Osmar Terra, ai, ai. Uma enxurrada de balela, pai. Já tô ficando com sequela, ai, ai. Da terra plana eu vou pular. Isso é ouvir o Osmar Terra, ai, ai. Uma enxurrada de balela, pai. Já tô ficando com sequela, ai, ai. Da terra plana eu vou pular. Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 22 de junho de 2021. Está começando mais um episódio do Midcast Político, nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor na medida do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos ela, não poderia ser diferente hoje, diretamente da terra de Osmar Terra, Adi Ferrer. Tudo bem, Adi? Bah, tem coisas assim que eu não consigo nem descrever. Me salvem daqui, por favor. Olá, ouvintes. Depois me quebrou todo. Desculpa, Adi, mas hoje não podia, a referência não tinha como ser outra, cara, infelizmente. Seguindo aqui a apresentação, temos ele diretamente da terra de Serafim Correia, Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego? Olha aí, cara, na gravação, em algum momento eu falei que tinha um deputado que prestava aqui na Assembleia Legislativa e o Vitor foi pesquisar quem era. Parabéns, muito obrigado. O desespero da Adi, cara. É sempre assim, é sempre tipo uma pessoa muito ruim pra mim e pessoas não tão ruins pros outros. E eu gostaria de lembrar a todos os ouvintes que vão ouvir isso na sexta-feira, que na quinta-feira quem deu um show naquela CPI foi o meu queridíssimo conterrâneo, quase vizinho, Pedro Alau. Tá certa a indignação, Adi. Seguindo aqui a apresentação, temos ele diretamente da terra de Lauriette Rodrigues, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Você está no mudo. Mudo. Hoje tá tão ruim. Pra piorar, né? Pra falar. Mas o que eu tava falando é que eu tô malzão, cara. Eu tô mal, mas eu não tô tão mal quanto a Adi, porque eu não tô lá no Rio Grande do Sul, né? Exatamente. E fechando a nossa apresentação aqui, temos uma convidada especialíssima. Ela que é oriunda da terra de Eduardo Girão e fala
fala diretamente da terra de Alexandre Frota e Eduardo Suplicy. Temos a honra de receber aqui no Midcast Política Leila Germano. Tudo bem, Leila? Yay! Nossa, que bela apresentação. Me sinto honrada cada vez mais. Quero agradecer a todos os torcedores do time Fortaleza que elegeram o Girão sem saber quem ele é e estão todos arrependidos neste momento. Não há um que diga que tenha, né? Enfim, muito prazer estar aqui. Obrigada pelo convite e, ouvinte, eles vão estragar a pauta de política me chamando. Eles estão achando que, assim, nossa, bom, coragem. Inúmeros, centenas de ouvintes pediram a sua participação aqui, Leila. Eu acho que seria muito difícil, porque já tá uma bosta, assim, já tá muito ruim a pauta política nacional. É verdade, me chamem sempre. E aqui, como nós mesmos... A gente tá aqui fechando o bingo, né, do The Bolshevik agora. Exatamente. Trouxemos agora a gerente. Foi primeiro a Santíssima Trindade da CPI, e aí nós fomos pra gerente agora, Exatamente. De todo o gabinete aí, gabinete do ócio. Meu Deus. Não, mentira, General Heleno, eles nem conhecem esse povo. Bom, se você já faz parte dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa dinâmica, mas se você tá chegando por aqui hoje, né, devido à presença da Leila, nesse nosso formato, nós dividimos o episódio em alguns blocos, repercutindo as principais notícias da semana, e no final, o momento dos salves e dicas culturais. Lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter e também no Instagram com o perfil @podcastmid. Agora eu peço aos meus companheiros de bancada aqui, em homenagem a esse belo boné da Leila, quais são as redes sociais de vocês? Você me encontra no @age_ferrer no Twitter e também no Instagram. Você me encontra no @garoto do Kikão, KIKAO, no Twitter, no Pokémon GO e no TikTok. E você pode me procurar e talvez não me encontrar só no Twitter. Eu sou @lhama na lama, porque lhama é o melhor animal. Bom, eu estou nos mentira, só tem um. Leila Germano no Instagram e no Twitter é o mesmo. Lembrando que Germano é com G, conforme a Germânia. Não houve nenhum outro com J. E... estamos também no Twitter como Rap The Bolshevik, REP The Bolshevik, que é o nome do podcast de política, que vocês vão poder ouvir. Temos as presenças sempre ilustres de Jair Me Arrependi, Bolsominions Arrependidos, Bolsa Regrets e Tesoureiros do Jair. Essa galera que tá aí, vai aparecer já nos livros de história, quando tiver livro ainda, se tiver livro ainda, né? Muito que bem, então agora sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco. Vai aparecer nos TikToks de história. Começando aqui esse nosso bloco, vamos aqui, na verdade, meio que dar uma continuidade do nosso último episódio, né, que foi a entrevista com o Marcelo Freixo. Aliás, se você ainda não ouviu esse episódio, procura aí no feed do Midcast. Entrevista muito bacana que a gente fez, aproximadamente 1 hora. E por que pra dar continuidade, a gente trouxe aqui de novo o Marcelo Freixo agora. Pode entrar. Aqui embaixo da mesa. Pode sair daí, Marcelo. Porque agora nós vamos falar sobre essa movimentação aí, né, por conta das eleições de 2022, porque tanto o Flávio Dino quanto o Marcelo Freixo se filiaram hoje, no dia que a gente está gravando, dia 22, ao PSB. E aí eu queria saber de vocês o que vocês acham, né? O que vocês esperam que teremos aí para 2022 com essas filiações. Flávio Dino senador, Flávio Dino vice do Lula. Como é que vocês acham? Pode acontecer? Antes de mais nada, eu queria reclamar que quando tava rolando aqueles papos que ia rolar uma fusão do PSB com o PCdoB, eu tava feliz que a gente ia poder recuperar o nome do comunismo do Brasil, mas ainda não foi dessa vez que o PCdoB parou de usar o nosso nome, né? Mas vamos lá. Freixo e Dino no PSB e boa sorte. É a chapa Deixo, né? Chapa Dino, a chapa Deixo. Deixo, é a melhor análise. Ou a chapa Fino, por que não? Fino também. Eu amei. Eu acho que... eu vou falando, hein? Vou atropelando vocês. A frente ampla, ela tá sendo... eu não sei mais qual frente é a ampla. São muitas frentes amplas aparecendo ao mesmo tempo. Me lembra quando lançaram o MP3, MP4, MP5, que tinha... você não sabia qual era o melhor. Mentira, jovem do cringe.
A Air Fryer. Qual a melhor frente ampla? É o que o jovem do cringe hoje se pergunta. É o PSB se aliando ao PT, talvez? É a Gabriela Prioli, o Felipe Neto, o Ciro? Juliette, Gil do Vigor. Juliette. É mundial, melhor custo-benefício? A ver, mas eu vejo como uma bela Air Fryer a frente ampla do Brasil. A gente daqui a pouco vai ter o sommelier de frente ampla, né? Já tem o sommelier de vacina, daqui a pouco tem o sommelier de frente ampla. Não, ainda nessa A gente análise já da escolhe. Leila, cara, quando surgia MP3, MP4, e o pessoal ficava se perguntando se mais... Ficava, vou comprar esse aparelho aqui, Tá, Eugênio. vou começar. Mas o importante não era realmente MP3 e MP4, porque você ficava naquela disputa e você comprava um MP3 de 128 megas pra você poder comprar, colocar as suas músicas. 128 megas, 240 e tantos megas. 5 Muita músicas. coisa. Você pensava que era muita coisa. 2 meses depois, você descobriu que aquilo não dava pra nada. Então é aí que você desconfia da frente ampla. Peraí, Exatamente. lançaram esse MP3 novo aqui. Quantas músicas cabem? E aí você vai julgar pelas músicas que cabem. Se não couber muita Aqui- coisa, meu amigo, dispensa. Excelente E- análise. Temos Flávio Dino e Freixo como 2 hits maravilhosos, assim. É melhor você ter um MP3, uma frente ampla, que cabe 5 Gabriela Prioli, 8 Felipe Neto. Ou você quer um MP3 que cabe um Marcelo Freixo, um Flávio Dino, uma E um tábua Molon. quebrada, um Molon. E se a gente tomar cuidado, acaba... Essa era a diferença de quando a gente tinha os MP3 de agora. Antes a gente escolhia muito bem que música colocar de acordo com a qualidade, porque o espaço era pequeno. Agora, como cabe tudo quanto é tipo de lixo, a gente bota qualquer coisa lá. Muito Mas bom. Porque também mas se fosse a gente colocar ainda lá, tem você que colocava dizer. 250 músicas do CPM 22, Ainda- sabe? mas Que era ainda tem- curtinha. O que você vai colocar agora? Mas Lula tem já que ocupa o manter MP3 sim, inteiro. tem que manter a escolha, porque senão você vai se ver obrigado a ficar ouvindo 2 músicas em qualidade baixa na sua TechPix porque te roubaram o teu MP3. Então, presta atenção. Caraca, É verdade. O aonde Lula- que vai parar essa... Fatos Lula verídicos. pesado, é. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Aconteceu com você? Faroeste Caboclo, Eduardo e Mônica e a Saga do Vaqueiro. São 3 músicas muito Sim. pesadas que vão consumir tudo, porém vão te fazer felizes, porque é clássico ouvir. Você não Meu sabe que música pedir pra receber aí, sei lá, um lap dance, tem aí boas opções. Saga de um Vaqueiro, que é... Não, pera aí, assim, essa correlação melhor aqui que já, o Tavarium. essa correlação Cara, aqui E o já foi... presidente Lula, o senhor está precisando de alguém para fazer o seu marketing, a sua propaganda na internet? Olha aqui, ó, temos 5 exemplares maravilhosos aqui que acabaram de criar uma bela história para você se adentrar no mundo da internet, presidente. Cara, você E, imagina... assim, tornando essa análise um pouco assim mais desagradável que agora, você pensar que, pô, o Lula realmente, eu concordo, ele é uma música extensa, uma música já com uma longa trajetória, um clássico que vai agradar muita gente, mas dificilmente ele vai caber aí no mesmo aparelho em que você tem um outro político com uma larga trajetória, com muita experiência, com uma capacidade discursiva hipnotizante, como o Ciro Gomes. Então não cabe no mesmo aparelho, não dá pra montar essa frente. Nossa senhora, isso foi muito mais longe do que eu tava imaginando. Eu consegui agora visualizar um comercial, né? A gente tá falando do marketing. Imagina um comercial, né? Aparece aquele cara trazendo sua TechPix, né? Fazendo filmagem da família. E na família tem um cara ouvindo seu MP3. Aí aparece a voz do narrador no fundo, né? Lembra como a sua vida era muito melhor nessa época? Então, essa época era a época do Lula. 2002, 2003. E você, Zoomer, que caiu aqui de paraquedas, não tá entendendo nada do que a gente tá falando. Cringe é ser ignorante, não ter estudado história, palhaço. Muito bom. E não pensar de pudim Vai também. abrir os TikToks de história. Cara, que... Tá vendo começo como o de nome do bloco episódio. fez sentido, Victor? Cara, Sim. eu tô amando essas analogias. Eu acho que política tem que ser feita assim pros Zoomers. Obrigada por esse nome, Diego. Eu amei. Tem que ser feita assim. Legal, você tem várias galera da frente ampla. Tudo musiquinha de 15 segundos pro TikTok. Tu vai esquecer dessa galera. Agora, rapidinho, ô Diego, tu falou que tu perdeu teu MP3, teve que escutar as músicas na TechPix. Como assim, cara? Então, eu tinha uma TechPix que minha mãe me deu de aniversário. E aí,
roubaram meu MP3 e eu não tinha nem dinheiro para comprar, e o único dispositivo de armazenamento que eu tinha, que tinha uma entrada P2, era uma TechPix. Eu chuchei um cartão de memória lá nela e coloquei. Eu acho que não cabia Duna, acho que cabia umas, sei lá, 15, 20 músicas, uma coisa assim. E eu ficava ouvindo na TechPix. O foda é que o fone dela não era nem P2, era aquele P2 mais fininho, acho que é P1, sei lá como é que chama. E eu não tinha, então só tinha o fone dela, que era muito ruim. Então era pouca música, numa qualidade muito ruim, mas o jovem de 2000 e tal não conseguia viver sem... Sensacional, cara. Que história maravilhosa. TechPix como MP3. Essa realmente eu nunca tinha pensado. Não, cara, essa analogia é tão boa que dá até pra fazer uma crítica aí ao político mais tradicional aí que tá querendo andar com a sua vitrola pra lá e pra cá. Se você não trocar o seu LP, meu amigo, você não vai conseguir dialogar mais não, sabe? Não adianta você ficar querendo carregar ali a sua vitrolinha, a sua coleção de LP pra poder tocar no protesto. Vai lá montar as suas picapes lá em cima do trio elétrico pra puxar a galera, você vai ser expulso. E faz tanto sentido que antes do assalto eu tinha um celular que cabia 2 fones de ouvido, dava pra 4 pessoas ouvir. Isso era governo Lula. Agora, rapidinho, assim, em relação ao Freixo, a gente já conversou bastante com ele na nossa entrevista, né? Recomendo aí novamente o ouvinte ir lá escutar. Mas em relação ao Dino, né, hoje nesse evento, ele comentou o seguinte, ó: minha vinda para o PSB é o encontro com este momento atual em que autenticamente se exige tanto da militância patriótica e socialista do Brasil. A nossa tarefa não é pequena, por mais absurdo que seja, o Bolsonaro será candidato à reeleição. Vocês acreditam que o Flávio Dino ele vai tentar emplacar uma chapa, por exemplo, na chapa que o PT encabeçar, porque ele não pode se candidatar à reeleição no Maranhão, porque ele já foi reeleito em 2018, então sobra para ele ou um Senado da vida ou uma chapa aí com o PT, né? Vocês concordam com isso? Cara, eu acho que se o Dino ele começar a fazer campanha com a alcunha de o dinossauro da política, ele vai conseguir formar tudo isso aí, ele vai conseguir organizar. Esse é o tipo de campanha. Vamos trocar a campanha do Dino agora, parar de falar em patriota e vamos fazer Flávio Dino o dinossauro da política. Eu quero que vocês sempre me chamem pra gente ficar montando campanha pros políticos aqui nesse programa, que eu sou marqueteira de profissão. Eu gosto disso, eu gostei dessa brincadeira e eu gostei do dinossauro da política. Você sabe o que eu acho que ia ser interessante? Se o Dino, ele realmente for tentar encabeçar, tentar ir para uma chapa com o Lula, ia ser muito interessante porque ele ia finalmente exportar para outros estados a campanha de vacinação maravilhosa dele, que entregou até canjica. É isso que a gente precisa de canjica e vacina no prato. Sim, não, canjica no braço. Vacina no prato. Canjica no braço. Canjica no prato e vacina no braço. Caralho, essa gotinha tão bem não. Caralho, traz a coropina pro pai. Vou baixar aí. Vacina no prato. Eu acho que o Dino, porque o Lula vai... Ai, gente, desculpa, é o O da spoiler, mas o Lula vai ganhar. O Dino vai assumir um ministério aí, que eu acho que vai ser a Casa Civil. Não sei, sei lá, minha boquinha é santa, né? Serrajadão? Não, ainda não. Mas é que o Dino é tão organizado, né? Ele merece uma Casa Civil. Ele merece entregar canjica para todo mundo do governo federal. Cara, eu gosto dessa perspectiva. Eu gostei dessa perspectiva. Aliás, aqui na Grande Vitória, aqui na cidade de Vila Velha, o prefeito de Vila Velha copiou isso. Ele também fez ali canjica no braço do pessoal. Fez a quermesse direitinho, super funcionou. Eu amo que a canjica no braço. Canjica no braço. Enfim, né? Não chegamos a conclusão nenhuma e várias conclusões ao mesmo tempo. Vamos seguir então aqui com o próximo tópico, porque nós temos um renomado político aí muito experiente, né? Dizendo o seguinte: vou a Paris todas as vezes que me obrigarem a votar em bandido. A gente podia até fazer uma brincadeira, né? Quem que disse isso? Opção A, Ciro Gomes. Opção B, Ciro Gomes. Opção C, Ciro Gomes. Opção D, frango, né? Como faz o Cristiano lá no Medo e Delírio. E aí, gente, Ciro Gomes dizendo que vai pra Paris de novo. As outras opções são indigestas. Pois é. Não dá pra engolir, não. E aí, o que vocês acharam disso, Ciro Gomes, novamente? Cara, assim, todo programa aqui, a gente já tem que separar um minuto pra poder lamentar, né, essa ladeira que o Ciro Gomes começou a descer e que ele não consegue parar mais. Então, isso assim, existe um limite pra você poder ter ranço, pra você poder ter trauma. O Ciro, ele precisa ali fazer um acompanhamento, não sei se já psiquiátrico, mas pelo menos ali tem uma dedicação maior na
na análise, porque tem coisas que elas podem afetar ali a sua potência para a vida, né? O sujeito, ele acorda e dorme pensando no Lula e no PT. Há um momento na vida em que você tem que superar isso. Você continuar a viver a adolescência aos 70 anos é extremamente triste. E é só adolescente que consegue embarcar. Depois de você ter estudado muito, você vai embarcar numas palas muito extrema-direita, muito... às vezes até já parece que ele está tentando repetir a campanha do Bolsonaro em alguns aspectos, sabe? E isso é que deixa a coisa mais triste, porque ele sabe, e não dá pra ele excluir isso, ele sabe que os seguidores fiéis do Bolsonaro também começam a agredir pessoas. Você não pode falar, nossa, Ciro Gomes é feio no Twitter, que daqui a pouco vem alguém falar, olha aqui esse livro, compre na Amazon. Você já usou o meu cupom da Amazon para comprar o plano de governo do Ciro Gomes? Jeová. Mas não dá mais pra comprar o livro na Amazon, Rodrigo, porque tá esgotado. E porque não vende, né? Porque assim, porque a gente tá comentando de um cara que é tão bom que ele tá pegando dica de plataforma de governo com o Monark. Rompendo bolhas, né, cara? Tá ali rompendo bolhas. Já falei isso aqui em off, pessoal, e vou repetir. Romper bolha, você vai ter mais acesso. Significa que tem mais gente que pode te odiar. Significa que tem mais gente que pode rir da sua cara. Significa que tem mais gente que pode apontar, olha só aquele velho gagá. Um dia ele foi interessante. Um dia ele falava coisas que as pessoas gostaram. Olha aquela pala de sereia. Agora tudo que ele fala a gente acha cringe. Lembrando que uma dessas referências aí do Diego foi porque o Ciro participou, inclusive, do Flow Podcast, né? Muitos ciristas aí ficaram animados, porque, inclusive, o Monark, né, curtiu aí as falas do Ciro Gomes e tudo mais. Enfim, mas deu audiência, acho que de mais de 1 milhão de visualizações em 24 horas. São dados aí que os ciristas apresentaram nas redes após a participação do Ciro Gomes. E ele, nessa entrevista que a Carta Capital divulgou, né, quando ele informou que ele iria a Paris todas as vezes em que obrigassem ele a votar em bandido, ele comentou assim, o Brasil cresceu durante meio século 7% ao ano. O céu é o mesmo, o chão é o mesmo, o povo é o mesmo. Agora cresce 0. 10 anos sem crescer nada. 6 com o PT, 2 com o Temer, que o PT botou lá, e 2 com o Bolsonaro. Isso é uma tragédia. Na verdade, essa entrevista foi pro canal do Rafinha Bastos no YouTube. E eu lembrei muito de você, Rodrigo, quando ele falou: o Brasil cresceu muito durante meio século, 7% ao ano. A que época ele está se referindo, Rodrigo? Cara, eu sempre digo que o Ciro ele está extremamente preparado para poder disputar a eleição, ocupar o lugar do Juscelino. Ele tá ali super preparado, cara. Ele tá ali durante todos esses anos montando esse plano de governo dele, e ele consegue agora entrar na década de 60. Conseguiu sair da década de 50, vai entrar na década de 60. Então, quem quiser acompanhar o Ciro Gomes nessa empreitada de volta no tempo, a gente sempre esperou por isso. É um desejo da ficção científica, a gente descobrir a máquina do tempo e poder voltar para aquela época super agradável. Então, lembra o que aconteceu depois, quando a gente embarca nesse tipo de brincadeira, né? Cara, o Ciro tá completamente deslocado. Eu não sei se é só o marqueteiro dele que tá fazendo isso com ele, tem muito disso, a gente sabe, ele escolheu ali um caminho pro marketing político dele que é feio, mas aparentemente acredita que vai conseguir ganhar votos que seriam do Bolsonaro, os arrependidos que continuam com o pensamento à direita da extrema direita, ele acredita que vai conseguir ganhar o voto desse pessoal. Duvido muito, porque sempre tem ali essa outra grande potência da nossa política atual, que é o Amoedo. No caso de qualquer erro, você vota no Amoedo. Exatamente. Isso... Você acha que o Amoedo é o Ciro safe? É o Ciro com redução de danos? Cara, é o Ciro sabor chuchu. Eu acho que vamos pensar assim, o Ciro sabor chuchu é o Amoedo. Caraca. Bom, sempre lembrando que o marqueteiro do Ciro Gomes é o mesmo que em reta final de campanha, a gente já comentou isso aqui, é sempre bom lembrar, inventou fake news sobre a Marina Silva. Então, não se surpreendam se algo semelhante ocorrer em 2022. Já estou profetizando aqui quase 1 ano e meio antes, cara. Enfim, vamos lá. O marqueteiro, o cantor Luan Santana. Eu quero falar sobre a minha analogia, eu só vim aqui para fazer analogia sobre essa contratação do marqueteiro Luan Santana, que cara, eu considerei o Ciro, eu sou cearense, morei muito tempo num estado governado pela família Ferreira Gomes, e devo dizer que, vou ser bem justa, foi uma gestão bem boa, ele saiu muito bem aprovado lá. A gente, como cearense, sabe do perfil estouradaço dele, de seu irmão, mas do irmão dele eu peguei pouco, né, que eu já morava aqui.
Mas... E eu juro que eu considerava o Ciro. Em 2018, votei no Ciro no primeiro turno. E estava considerando ouvir este ano. Porém, eu vou dizer aqui, esse feedback é para você, pedetista, que está me ouvindo. O que aconteceu desde a contratação do marqueteiro? Quebraram o homem está quebrado. Eu me filiei ao PT. Olha que trabalho de base maravilhoso que o Luan Santana está fazendo. Eu me filiei ao PT e eu gosto de fazer analogia assim, porque muita gente falou, ele contrataram o marqueteiro que foi o marqueteiro do Lula. A minha analogia é, quando você é publicitário e faz a campanha do chocolate Lindt, vai dar bom, porque o chocolate Lindt é o chocolate Lindt. Então eu vou ser a marqueteira do chocolate Lindt, vai ser um grande sucesso. Se eu fiz a campanha do chocolate Lindt e vem a marca do guarda-chuva hidrogenado e me diz assim, marqueteira do Lindt, eu vou te contratar, eu quero ser o novo Lindt, eu vou fazer o que for, eu vou usar até fake news, mas não é o Lindt, não tem a história do Lindt, entendeu? Não construiu a memória afetiva. O raio, velho, não cai de novo no marketing, não é assim, depende de contexto, de história, de várias coisas. De verdade, eu acho que quebraram a imagem do homem, viu? Assim, cara, as pessoas, a gente sempre reclama do Ciro aqui, e assim como a Leila comentou, gente, eu já não vou me dizer que eu fui cirista, mas eu já defendi bastante o Ciro. E eu defendia o Ciro principalmente lá na minha tenra juventude, no final da minha adolescência, início da minha vida adulta. Eu, jovem adulto, eu estava submerso no pensamento liberal. E como liberal, como uma pessoa com pensamento mais à direita, eu defendia o Ciro Gomes. E agora, quando eu cresci, quando eu me tornei uma pessoa adulta e eu abandonei esses pensamentos liberais, eu percebi, peraí, isso aqui não é condizente com pensamentos à esquerda. Não, se eu tenho uma proposta para o país, se eu acredito que o mundo deve caminhar num certo sentido, eu não tenho como apoiar isso. Então, fazendo campanha aqui pro Ciro, você que é de direita, realmente aquilo ali é o seu caminho. Você que tá cambiando para extrema-direita, realmente ali é o seu caminho. Você que acha super coerente a política do Paulo Guedes, ela não é tão diferente assim, porque políticas liberais, ultraliberais e neoliberais, elas estão no mesmo balaio. Elas entendem que o mundo deve seguir naquele caminho. E é pra lá que você vai conseguir. Seja feliz, se você conseguir. Eu me atento muito à questão da radicalização, porque ele fala muito sobre isso. Ele diz que ele é justamente essa terceira via fora da radicalização entre o bolsonarismo e o petismo, que seria a mesma coisa que o bolsonarismo, mas de sinal trocado. Mas enquanto ele faz isso, ele acaba radicalizando a própria base. Ele acaba fazendo o contrário do que ele pretende. E aí a gente acaba encontrando alguns problemas. Por exemplo, eu costumo ouvir e assistir muito Globo News, principalmente na área de política, porque é da onde eu tiro as minhas ideias de bastidores, etc e tal. Esses dias eu ouvi um comentário na Globo que eu achei que me pegou, falando que é necessário falar sobre Ciro no programa, porque senão os ciristas reclamam muito no Twitter para as jornalistas. E eu me lembrei... São os cactos. Eu me lembrei no início ali do Bolsonaro, em que tinha uma galerinha chata que incomodava e que a gente levava tipo assim, lá vem essa gente, que saco. O que é? Tem as iniciais JB, você não pode falar mal que vem o bando de 12 anos defender. Aí falava de Justin Bieber, não, Jair Bolsonaro. Pois é. E aí você vem me dizer em pacificação, não tá, pelo menos a sua narrativa até agora não tá coincidindo com a realidade, não está pacificando, pelo contrário, você está criando um abismo enorme entre pedetistas e petistas desnecessariamente, em um momento de lutar contra fascismo, não é um momento qualquer, não é uma eleição qualquer, é momento de lutar contra fascismo, você precisa ter uma posição contrária ao fascismo, porque qualquer coisa que passe pano para fascismo é passar pano para fascismo, é horrível. Aí não interessa se o objetivo era dar um nó na narrativa fascista ou não sei o que, não interessa. A narrativa fascista, ela é justamente feita para facilitar a vida do fascista e para que aquela vida que ele construiu na cabeça dele, que aquele mundo que ele construiu na cabeça dele, faça cada vez mais sentido. Então, quando você vem e diz, não, fascista, você está correto, ele não vai receber um bug na cabeça, não vai ser isso que vai acontecer. Ele vai assumir como que ele está correto mesmo, sobre aquele e outros assuntos. Porque assim
assim que funciona a narrativa fascista na cabeça do indivíduo. Muito bem. E aí, quando vocês estavam falando disso tudo, eu estava pesquisando aqui a foto do Ciro Gomes com a Bíblia na mão, né? Não tô querendo fazer relação com um discurso fascista aqui não, tá, gente? Só pra deixar claro, porque eu já tava pesquisando aqui antes da fala da Adi. Que assim, eu só tinha visto através do meme, né? Que é ele com a Constituição numa mão e na outra a revista G Magazine do Vampeta. E assim, ele fez esse vídeo, né? Lançou mais um aí produzido pelo Luan Santana, dizendo que os livros não eram conflitantes, né? A Constituição e a Bíblia Sagrada, e sinceramente, né, fica também uma palavra aos ciristas, né, que acharam que o Ciro foi muito bem no Flow, na Gabriela Prioli, furou bolha e tudo mais. A única coisa relevante que eu vi dessa peça publicitária do Ciro Gomes foi deixar o Malafaia puto, né, tweetando, fazendo vídeo dizendo que o Ciro tá querendo enganar o povo cristão com essa peça publicitária. Então, assim, quem vocês acham que vai ter mais força na hora de levar a palavra, né, ao amigo cristão que é lá do rebanho do Malafaia? O Malafaia, né, dizendo que o Ciro tá querendo enganar o povo cristão, ou o Ciro com uma peça publicitária com a Constituição na mão e uma Bíblia na outra? Então, realmente não tá muito legal essa abordagem não, cara, sinceramente. A partir do momento que você faz uma peça publicitária, o único rebuliço que cria é o Malafaia ficar puto com você e falar de você, acho que não é muito bom, não causou um bom efeito, né? E, cara, é uma falta de visão meio absurda, porque, sei lá, você quer dividir voto com o Bolsonaro, sendo que o que é, assim, muito do que ainda tá com ele não vai sair de jeito nenhum, porque já tá no osso do núcleo duro que a gente chama do bolsonarismo, né? Então você vai dividir voto com quem? E esse voto que você consegue tirar de lá te leva pra onde? De 12% para 6% na pesquisa? É um negócio, é uma mudança de... Quando ele fez essa mudança de narrativa, a gente falou aqui que isso era campanha de 2018, que agora é outra história, que agora o jeito de fazer campanha não vai ser mais aquela mesma retórica igualzinha, que é o que ele tá fazendo. Ele tá fazendo uma retórica igual a do Bolsonaro em 2018. Não vai mais funcionar. Não quando o povo tá há 2 anos passando fome, entendeu? É muito diferente isso. Exatamente. Bom, vamos seguir aqui então, porque a gente sempre também comenta outros pontos em relação ao PDT. Porque, assim, o Rodrigo, inclusive, comenta muitas vezes, né, que o PDT, dependendo da situação, precisaria de uma refundação e que alguns quadros ali internos são meio complicados. E um deles apareceu nessa última semana, né, quando um secretário de turismo de Maceió, da prefeitura de Maceió, que é filiado ao PDT, fez o seguinte tweet: "Hoje descobri que usar qualquer elemento com a suástica é crime federal no Brasil. Pensava que a liberdade de expressão permitisse." E aí, um dia depois, ele foi demitido da prefeitura. Então, acho que, assim, esse caso, né, eu botei aqui na pauta porque ele ilustra bem o que a gente vem comentando aqui já há alguns episódios, né, sobre a problemática de alguns quadros dentro do PDT. Não é que era um quadro que, era um cara lá interno da militância. Não, o cara era secretário, né, da prefeitura de Maceió, afiliado ao PDT. Então, é esse tipo de situação, né? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Vamos deixar claro que quando a gente diz refundação, isso significa chutar a bunda de toda essa galera que suja o partido e o partido vai ficar menor. Você vai ter que repensar os caminhos do partido chutando essa galera. Enquanto o PDT continuar ali tergiversando para poder expulsar essas pessoas que nitidamente elas defendem ideais, que elas vão contra os princípios do partido, isso não vai acontecer, cara. E não acontece porque tem sim gente com poder de voz dentro do PDT que não aceita que isso aconteça, quer que a conversa ela ainda seja mais ou menos, não quer assumir publicamente que o partido ele tem se apodrecido, que o partido ele aceitou pessoas muito complicadas ali dentro, sabe? Que a quarta teoria política entrou no PDT, que eles fazem formação para isso. E, cara, honestamente, assim, o momento em que o sujeito acha que é plausível que você exponha uma posição como nazista, que você use a suástica, acabou, não deveria ter mais conversa com esse tipo de coisa, sabe? Você tem que já se perguntar mais profundamente como que a gente chegou a isso? Como que a gente deixou que um sujeito que ele não compreendeu por pressuposto que defender o nazismo é um problema, ele se filiou ao partido? Como é que chegou a isso? Porque tem uma falha ali no caminho. Tem que ter alguma falha nesse processo para alguém que simplesmente considera a possibilidade de que defender publicamente o nazismo ele seja
algo razoável, ele possa estar abarcado pelo o princípio de liberdade de expressão. Esse sujeito, ele tá com pressupostos que eles são nefastos, assim. Como que ele chegou a se filiar? O erro tá ali. Então, se isso aconteceu, coisas muito piores também podem ter acontecido. E a gente já teve demonstrações disso aí nesse último ano, principalmente, né? E é isso que eu falo sobre a radicalização dentro do PDT. O que é dentro do partido que faz com que essas pessoas se sintam no direito de tentar uma filiação, né? O que é dentro da nossa militância que está atraindo essa gente, que faz com que a galera da quarta teoria política pense, é esse lugar que eu posso estar. E como que essas pessoas chegam também a se candidatar com o nome do PDT ali, né? Então, quando você vê uma pessoa afiliada ao PDT com um pensamento desse, já levanta mais uma bandeira vermelha. E não é a primeira nem a segunda nos últimos anos dentro do PDT. É preciso analisar o que dentro da radicalização do meu partido tem feito para atrair essas pessoas. E isso não é coisa para se resolver dentro de partido. Isso eu já ouvi de ciristas que, como o PDT não esteve no poder, ele não deveria fazer a autocrítica pública. Isso não acontece quando nazistas estão dentro do seu partido. Isso não deveria acontecer. Jamais. Quando nazistas têm a capacidade de se filiar pelo seu partido e se candidatar a alguma coisa com o seu partido, você tem a obrigação pública de fazer uma autocrítica pública e uma mudança pública dentro do seu partido. Você simplesmente ignorar e deixar a opinião pública girar em torno disso, simplesmente, eu lamento dizer, mas quando você não se posiciona firmemente contra o nazismo, só tem outra palavra para te descrever. Mais nada a acrescentar aqui. Se ninguém tiver mais nada a falar, vamos para o próximo tópico, depois desse encerramento da AD. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. A galera se atrai por símbolo, né? Quem é o símbolo? Quem é o símbolo? Já que não tem logo, vocês não usam logo. Tem alguém exprimindo alguma coisa próxima de um símbolo para essa galera, para atrair essa galera jovem? Fica no ar, reflita. Ele entregou Olga pros nazistas. Tá dando um contato aqui, ouvinte. A gente pede desculpa. Nossa, foi mal. Se vocês, se vocês ouviram alguma coisa... É o vizinho. É o fantasma do Brizola chorando. Caraca, cara. Tadinho do Brizola. Bom, vamos seguir aqui depois dessas vozes meio estranhas que surgiram aqui, porque eu vou ler uma notícia aqui, eu vou fazer só uma pergunta simples para vocês, tá? E eu acho que a gente só precisa responder de forma simples e objetiva, como diz Omar Aziz na CPI, né? E Renan Calheiros, né? Ministério Público pede que TSE multe Bolsonaro por propaganda eleitoral antecipada após ele exibir uma camisa que estava escrito "É melhor já ir se acostumando Bolsonaro 2022" em um evento no Pará. A minha pergunta para vocês é: vai dar em alguma coisa, sim ou não? Ou não, mais um crime de responsabilidade. Só isso. E a Carla Zambelli vai fazer uma vaquinha pra pagar. Isso aí. Sim. E na próxima motociata você vai ter aí mais 2.000 motoqueiros com essa camiseta também, mas nada demais. Eu sigo todos os relatores. É isso, gente. Então acho que vamos pro próximo tópico, porque, né? Já era tão ponto morto que eu quase ia comentar o que eu vou comentar no próximo tópico. Não, eu quero agradecer a Carla Zambelli. Ela tem feito muito mais pela economia do que o Paulo Guedes. Ela movimenta a economia nesses sites de apoio. Exatamente, cara, verdade. Lembrando que, pra quem não pegou a referência da Leila, essa foi uma vaquinha que ela fez junto com o Eduardo Bolsonaro e mais uma galera pra ajudar a pagar a multa que o Bolsonaro recebeu lá na motociata em São Paulo, né, que o Dória aplicou nele. Ele e o Bananinha, né. Agora vamos aqui pra próxima notícia, que como o Diego já deu um spoiler, é meio que uma extensão dessa, né, cara. Vamos lá, ó. Corregedor do TSE, ministro Luiz Felipe Salomão, dá prazo de 15 dias para que o presidente Jair Bolsonaro apresente provas de fraudes nas eleições de 2018, como vem alegando desde já há muito tempo. E aí, vai dar alguma coisa? Eu só queria que esses 15 dias aí virassem jurisprudência e eu pudesse utilizar quando eu fosse eventualmente processado, né? Porque isso, 15 dias que vão virar o quê? 5 anos, uns 20? Acho que dá. Ou não, mais um crime de responsabilidade.
Sim, A gente tá eu ficando queria saber. triste já de falar isso. Eu queria saber o que fim levou a galera do Ministério Público que estava cuidando de 2018 também, do inquérito das fake news. Que é isso aí que eu queria saber. Que foi 15 dias também, 15 dias parcelado em 25 anos. É 15 dias úteis, ele depende, né? É que depende pra cada um se é útil ou não. Hoje eu fui útil, amanhã eu não vou ser. É isso que quer dizer os 15 dias úteis. E na Boa. agenda do Bolsonaro, o dia útil dele ali tem 2 horas. Então, se Sim. for pensar que ele tá dividindo esse dia útil dele em vários dias, aqueles 15, eles podem virar uns 190, Por isso que 300. tá desde 2018 esses 15 dias, né, cara? Tá desde 2018 falando que teve fraude, então tá vindo desde então. Porra, finalmente. Eu já tô vendo, essa chapa vai ser caçada 5 de setembro de 2000. Vai ser assim, nossa, vai ser caçada. Uou, realmente empresários financiaram disparo de mensagem, também fake news todo esse tempo. Nossa, caçou todo, hein? Vamos seguir então o próximo tópico. Também acho que podemos fazer jogo rápido, porque também é uma coisa assim que ninguém imaginava que ia acontecer, porque olha só, Conmebol confirma 140 casos de Covid-19 na Copa América, maioria dos casos é entre os terceirizados. Alguma surpresa? Nenhuma, e eu só gostaria de dizer o seguinte, a pandemia ainda não acabou, porra, porque a expectativa dos cientistas é que o número de mortes aumente mais nas próximas semanas. Que estamos tendo mais de 80 mil novos casos diariamente. Batemos recorde de novos casos semana passada. Eu acho que é interessante a gente bater nessa tecla de novo. Mas o Osmar Terra falou que a pandemia já tá acabando. É que ninguém entendeu, cara. Quando ele falou lá, né, a pandemia termina em junho e tal, ele tava falando junho de 2022. Você repara que ele nunca fala o ano, né, cara? Ele sempre fala o mês só. Então fica uma coisa em aberto. E assim, gente, né? Tudo tem que voltar ao normal. A gente não tem que ter medo do vírus, não. Vamos voltar ao normal. A gente fica aí falando dos números da pandemia, mas e a audiência do SBT? Porque se não tivesse lá a Cepa América pro SBT, pô, estão perdendo pro Thiago Leifert. A Globo já perdeu o Faustão e mesmo assim o SBT não consegue bater em audiência. As pessoas precisam se preocupar ali com, tipo, que justiça é essa? Que justiça é essa que você tem um grande campeonato internacional sendo exibido por uma rede de comunicação com quase nenhum apoio do governo e do outro lado você tem um moleque de geração quase Z, com 40 anos nas costas ali, apresentando o programa. Não, cara. Só porque o cara é filho do executivo da emissora, agora vai ficar fazendo sucesso, porra. O problema é que vocês torcem muito contra, cara. Aí por isso que a coisa não anda, não vai pra frente. Leila, algum comentário? Sobre Cepa América? Isso. Gente, não. Primeiro que eu não acompanho mais. Segundo que eu também já previa. Não entendo. O único comentário foi... A única coisa boa foi que o Omar Aziz fez autocrítica da esquerda na CPI um dia depois, repercutiu super mal. De resto, eu só fico feliz porque não tem público. Exato. Porque eu não posso comemorar outras coisas. Mas eu fico feliz, né? Assim, eu vou fazer a linha, o jurídico mandou que ninguém do público tenha se envolvido, que os danos estão sendo minimizados e que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Bom, então vamos pro próximo tópico. Esse eu vou deixar pro Rodrigo. Quando é pra falar do chilique, do chiliquento, ninguém melhor do que o Rodrigo pra poder exaltar, né, toda a ação proferida aí pelo nosso presidente da República. E aí, Rodrigo, como foi esse... Cara, o Bolsonaro foi se manifestar com relação aos 500 mil mortos pelo Covid-19 no Brasil, foi questionado por uma jornalista por que ele tinha descido do avião sem máscara e resolveu ali fazer aquilo, né, que aparentemente é normal, é só um comportamento, é o jeito do presidente, que é mandar o jornalista calar a boca e dar um chilique do caralho, porque é um chiliquento. Foi dar um chilique do caralho, já ali sentiu, né, o que aconteceu com as manifestações do dia 19, entendeu que ele tá perdendo espaço também e fez aquilo que ele sempre faz, porque é um sujeito absolutamente descontrolado, despreparado, desesperado. Eu tava esperando também que a gente tivesse aqui as capas das revistas lá com o Bolsonaro gritando, que não é muito difícil de você encontrar, né, cenas do Bolsonaro desesperado. As revistas colocando
manchetes de que é impossível dialogar com ele, não dá pra conversar, qualquer pessoa que aparece na frente dele, ele xinga. Não tem isso, né? Cadê? Era nota da imprensa lá falando, nossa, nós estamos aí com todo o apoio pra colega jornalista, isso é realmente inaceitável, fiquem aqui com o nosso repúdio. Pô, o cara tá mandando o jornalista calar a boca. Onde? Em que lugar que a gente deveria aceitar isso dessa maneira e responder lá com toda a educação? Bicho, se a pessoa te manda calar a boca, o mínimo que você espera da imprensa é que a imprensa mandasse tapa na cara direto, sacou? Que é por muito menos, lá, pô, tava a Dilma passando receita de bolo e o pessoal achando que a Dilma era desesperada, que a Dilma era mal educada. A Dilma estava super certa em considerar que todo mundo que tava à volta dela era burro, porque é mesmo. Porque se não fosse, a gente não tinha chegado nessa situação, cara. Tá muito certa ela, não errou em nenhum momento, né, cara? Esse é o nosso cristal. Agora eu tava realmente esperando que a imprensa ela se virasse nesse momento e conseguisse apresentar ali, virar a carta. Tem outra coisa também do chilique dele, que eu acredito que ele teve algumas negativas de empresariado. Ele tava esperando que ele tivesse um certo apoio ali e ele percebeu que alguma parte do empresariado começou a virar a folha. Já tava tentando apoiar outra terceira via lá, e isso deixou ele mais irritado ainda, né? Não é nem só mais não aceitar ser questionado, ele tava perdendo a paciência com o cercadinho ambulante dele, né, que é o cercadinho, a Carla Zambelli, que segue o cercadinho ambulante, os pets dele seguem junto com ele, até com eles ele perdeu a paciência. E é isso, cara, é isso que ele faz, ele dá chilique. É um moleque mimado, 60 e poucos anos nas costas, mas que até hoje ele acredita que ele é o dono da bola, porque essa é real, ele nunca precisou conversar com ninguém, ele é completamente mimado, ele nunca precisou lutar por nada na vida, ele nunca precisou fazer nenhum esforço, ele nunca precisou ser questionado por nada, cara. Por isso que ele não consegue entrar no debate. Esse aqui é um exemplo de esse sujeito nunca trabalhou na vida, nunca recebeu nenhum questionamento na vida, ele nunca precisou dar satisfação pra nada, ele nunca precisou fazer nada, ganhou dinheiro de graça a vida inteira e levou a família pra isso. Então qualquer pergunta que você faça pra ele, nossa, estão me ofendendo, furaram a minha bola, mas eu ganhei, eu sou o dono do jogo. Eu acho muito difícil seguir depois do Rodrigo, porque ele já falou muito do que eu deveria falar, estou completamente contemplada, mas eu gostaria de chamar atenção para o caráter misógino desses ataques, como sempre. É sempre uma mulher, é sempre uma mulher, sempre uma mulher. Você pode ver, é sempre uma mulher. E é sempre com aquele peito estufado de mulher sabe muito bem do que eu tô falando, aquela estrutura do homem, do macho, com o peito estufado como se ele fosse maior do que você. É sempre assim. Eu também gostaria de chamar a atenção ao fato de que a jornalista não fez nenhuma pergunta sobre os 89 mil do Queiroz na conta da Michelle. A pergunta dela foi a seguinte: senhor presidente, por que o senhor saiu do avião sem máscara? Essa foi a pergunta. Isso foi o necessário para ele perder a paciência daquele jeito. Então, não de se espantar, mas de começar a se prestar atenção em quem são os alvos favoritos de Bolsonaro. São as mulheres, são os negros, são os homossexuais, os LGBTs como um todo. Isso é a base do bolsonarismo. Ele precisa disso, ele precisa desses ataques para que ele possa fomentar ainda mais o preconceito naquele núcleo duro. É por isso que aquele núcleo duro segue com ele ainda. Eu só vou dizer uma coisa. Tá se pelando de medo do Lula. As carças tá tudo borrada. Eu costumo dizer que para os misóginos que interagem comigo, o questionamento é sempre assim: você odeia a mulher porque você tem problema com seu pai ou com a sua mãe, né? Quando eu falo problema é atração, mas eu queria falar sobre ter problema, algum tipo de trauma mesmo. E aí, cara, minha mente explodiu quando eu ouvi o podcast Retrato Narrado sobre ele, que eu tava vendo o Rodrigo falar sobre ele nunca ter trabalhado e tal. O histórico deste homem sempre foi sobre extrair e matar, né? Se tratando de Eldorado, foi sobre extração. Lá tinha o mini Brasil que ele odeia hoje. Lá tinha os quilombolas indígenas, lá tinha a ausência do pai dele, a falta de abraço. Então, assim, eu recomendo, é muito bom para mapear a criatura. O Retrato Narrado, vocês ouvirem, porque para além de vagabundagem, a gente entender um pouco como funciona uma mente misógina e porque essa mente inspira outras, assim, porque que ele tem um núcleo duro em pleno século XXI que não só passa pano, né, que reforça isso. Por que estamos virando
buscando Gilead. Então, é isso. O que me chamou a atenção também como mulher, para além do Piti, de ele estar sentindo, sim, que está desmoronando. Foi um dia difícil que ele... Não foi sobre a pergunta, de fato, que a jornalista fez. Foi sobre um dia em que coisas estão acontecendo numa CPI. As duas maiores influenciadoras do Brasil, que também são mulheres, né, fizeram um grande barulho nas redes sociais sobre isso. Coisas estão acontecendo lá dentro internamente, estão ruindo também, que a gente sabe. Mas é isso, concluindo. Eu acho que a figura da mulher ali, ela simboliza muita coisa para este homem, hein? Algum trauma aí que precisa ser visto, tal qual o outro candidato que não vou nominar, precisa de uma boa terapia. E acho que tem a ver, para mim, esse blend de o fim está próximo com grandes traumas que ele sempre despeja em mulheres as suas pressões. Muito bom, muito bom. Mas eu já queria emendar se vocês acham que isso foi realmente reflexo das manifestações do dia 19 de junho, né, que ocorreram no último sábado, que foram em mais de 470 cidades, se eu não estou enganado, deixa eu olhar aqui a informação correta, em 427 cidades, e os organizadores estimaram cerca de 750 mil pessoas. E aí já vou emendar logo também, porque o Brasil atingiu a tenebrosa marca de 500 mil mortos no último sábado, no dia das manifestações, e no mesmo dia do chilique do Bolsonaro, a gente teve aí, começou uma onda, né, de famosos que até o momento não haviam se pronunciado, resolveram se posicionar na segunda-feira, 2 dias depois das manifestações e dessa marca que o Brasil alcançou, declarando serem contra o governo e alguns deles declarando fora Bolsonaro, como foi o caso da Juliette, que até a última vez que eu vi o tweet dela dizendo fora Bolsonaro tinha mais de 200 mil curtidas, cara, um negócio assim absurdo, e algumas bolhas que fizeram de influências mostram que ela, junto com a Anitta e o Gil do Vigor, criaram assim um mar de interações contra o Bolsonaro, principalmente no Twitter. Eu queria saber se isso tudo está relacionado e como vocês viram tanto as manifestações quanto esse novo embarque de famosos do Fora Bolsonaro. Eu sei que o Rodrigo tem uma opinião interessante aí, eu queria também ouvir a Adi, o Diego e a Leila, que acabou de cair aqui na nossa ligação, mas daqui a pouco ela volta. Eu acho que o Bolsonaro ele tem tido dias muito ruins, principalmente desde a queda de Donald Trump, principalmente depois da invasão no Capitólio, que não deu certo. Ele tem tido dias péssimos. No quesito internacional também, né? Na semana passada caiu o Netanyahu, que era o último apoiador que ele tinha internacional. E os rumores dos bastidores é que ele tem tido crises gigantes de insônia que tem durado assim, alguns dias e tem torturado o presidente. Poxa vida, cara, que triste, tadinho dele. Poxa Meu Deus. vida. Eu acho que ele precisa pedir um afastamento aí pra cuidar da saúde, né? Ele tá com um problema muito sério de insônia. E a CPI tem causado alguns problemas. Eles não têm conseguido furar a bolha que a CPI criou a favor dela. Eles não têm conseguido adentrar essa bolha, eles não têm conseguido quebrar essa bolha. Então, são dias extremamente ruins para o presidente Bolsonaro. Os famosos se posicionarem, eu acredito que... Eu ainda não consegui formular uma opinião tão completa como o Rodrigo formulou, e eu acho que vale muito a pena vocês ouvirem a opinião dele. Mas eu acredito que seja extremamente importante. Quando a gente vai ver as bolhas de interação, parece até piada. Quando você vê o nome da Juliette ali no meio, enorme, você acha que é um cacto que fez aquilo ali para poder manipular. Não, aquilo ali é a interação da Juliette mesmo. É uma interação gigantesca na internet. E a gente não pode negar que a internet é um espaço político. Ela não é apenas um espaço alheio. Então, esse tipo de interação, esse tipo de mensagem, chegando quanto mais pessoas, melhor. Apesar dela ter recebido alguns unfollows, mas nem tanto assim que tenha baixado muito os números dela, porque 31 milhões, né?
Eu acho que esse posicionamento ele é fundamental, porque, assim, já faz um tempo pra caralho que deu dessa parada de isentice, né? Acho que a própria Anitta, mais aí pro começo da carreira, pagava muito de isenta por medo disso, mas acho que chega uma hora que, para além de uma questão de negócio, é uma questão de bom senso, né? De mínimo que você tem que fazer. Eu acho que o chilique do Bolsonaro, inclusive, tem muito a ver com as manifestações, né? Porque antes eles passaram 1 ano e meio com a rua para eles, a rua que sempre foi nossa, né? Essa galera, é igual a gente comentava em épocas um pouco anteriores sobre protestos, que essa galera nunca pisou na rua, né? Aí o Bolsonaro vai fazer motociata e o caralho, mas a rua sempre foi nossa, a rua sempre foi para falar mal do governo, né? E ele estava muito confortável com o contexto da pandemia, e aí é o discurso que a gente tem feito e que tem que ser feito, que se o povo vai para a rua no meio da pandemia é porque o governo é mais perigoso que o vírus, e quanto a isso não tem que haver dúvida nenhuma, né? Que o governo é aliado, é parceiro, é o potencializador, é o grande brother do vírus, né? Então acho que já dando meio que uma alfinetada, né, em todo mundo que fica, mas vai fazer manifestação, que não sei o que, gente, vocês querem esperar morrer mais quanto? Vocês querem depender o quê? Da vontade política do Arthur Lira de fazer o impeachment do Bolsonaro? Né? Ouçam lá na nossa entrevista com o Freixo a história da resultado no Congresso, né? Do 3-1, que toda vez tem. Não vai acontecer, né? Não tem crime de responsabilidade suficiente para fazer a elite econômica se virar contra o Bolsonaro como ela se virou contra a Dilma. Se não for a gente na rua, e olha que eu às vezes nem tenho tanta fé que a gente na rua consiga, mas se não for, é impossível. A gente vai ficar mais 1 ano e meio, vai esperar morrer mais quanto? Mais 200, 300 mil? Lembre-se que 500 mil mortes não foi suficiente para derrubar o governo. 500 mil mortes, 500 mil, 1 milhão também não vai ser suficiente. Eles não se importam com a vida da gente. Isso você tá falando as de Covid, né? Falta a gente falar indiretas, a galera que não teve tratamento de câncer, as que não fizeram suas cirurgias, enfim. Eu vou aproveitar esse gancho de manifestações para falar sobre um movimento que eu tenho observado nos grupos aí, né, de Chernobyl e nos ataques orquestrados, que são, e eles mapearam isso muito bem na esquerda, e eu acho que a esquerda agora está começando a acordar. Falei isso, inclusive, num Spaces com a galera do PDT, que é sobre a culpa cristã da esquerda. E eles nos atacam assim. Eles nos atacam assim quando a gente fala. A gente não, né? Que eu nunca falei isso, mas quando alguém fala facada maldada, vem sempre um print ódio do bem. Você sente ódio do bem? E aí eles viralizam em cima disso, que a esquerda tem essa coisa do bom mocismo. Quando a gente faz a manifestação, a aglomeração do bem, então o vírus é do bem, então agora pode? Porque, de fato... Esse discurso está todo dia no flit do Carluxo, todo santo dia no flit do Carluxo. Porque eles, de alguma maneira, sacaram essa síndrome de bom mocismo que a esquerda tem, e eu acho que a gente precisa largar um pouco essa síndrome, sim. A gente não é do bem também 100% não. E quando a gente começou a acordar para o fato de que a gente não é 100% do bem, perfis muito importantes, como os que a gente conhece, começaram a aparecer. Perfis eu gosto muito de usar o perfil de Jair me arrependi por isso, de exemplo, porque é um perfil que é totalmente anti-herói, sabe? É anti-heróico. O movimento Antifa, quando foi para as ruas ano passado, confrontar aquela manifestação de doido, foi marchando, foi de preto. A gente não é do bem, como querem nos pintar esse bem de novela. A gente só tá brigando por direitos fundamentais, assim. Então, acho que esse é o momento, como a Adi falou, se 500 mil mortes não sensibilizaram, eu sou uma pessoa que estou sempre que possível, indo para manifestação de PFF2, tomando todos esses cuidados aí, que é o mínimo que dá para tomar. Não posso, de fato, não garanto das outras pessoas,
Mas o que eu vi é todo mundo se cuidando. Então, assim, quer chamar de manifestação do bem? Fica à vontade, vai ter mais. Vai ter mais. Cara, eu concordo plenamente, assim. E ser de esquerda, ser progressista, não é uma questão moral. Não é disso que a gente está falando quando a gente discute essas coisas. Então, quando a gente argumenta, não é uma questão de bem contra o mal. Tá super correta isso. Mas a gente tem a mania dentro da esquerda mesmo. Mas eu acho que isso é mais uma coisa de quem, às vezes, tem muita expectativa. Principalmente quem não tem ali uma vivência com a militância, com uma ação mais prática, cria muita expectativa e cria essa ideia de mocinho e vilão e tudo mais. Às vezes é parte do caminho. Você vai passar por esse caminho e em algum momento você pode entender que não é disso que se trata e que a política é uma coisa real, é uma coisa prática e às vezes é nesse sentido que a gente fala, de conseguir travar diálogos, de conseguir fazer articulações, e essa parte da política muita gente não gosta. Muita gente gosta dessa ideia de eu vou pra rua, eu vou gritar, eu vou puxar um tuitaço, mas a parte de perceber como é que acontecem os diálogos no Congresso, de acompanhar as votações, de ler texto de MP, de entender realmente essa estrutura, esses mecanismos, isso aí é chato, isso é um trabalho que às vezes é chato, mas o qual todo mundo precisa conhecer para entender do que se trata, não é só o grito da torcida. E concordo também com o Diego que a gente tem que ir pra rua porque é o que a gente tem como fazer, a nossa arma é ir pra rua, a gente não tem outra maneira nesse momento. E digo que além desses 500 mil mortos, eu tô muito com o Átila, assim, tô com o Átila de que já bateu 1 milhão ali, a subnotificação é alta, se a gente contar os casos de síndrome respiratória aguda grave, o quanto que isso aumentou, a gente já tá ali 1 milhão de mortes, o que significa que todo mundo no Brasil conhece alguém próximo que morreu em decorrência dessa desgraça, dessa doença, e sabe que poderia ser evitado. Qualquer uma dessas mais de 500 mil mortes poderia ter sido evitada. A morte dessa pessoa, você que nos escuta, conhecia a morte do seu familiar, a morte do seu amigo, a morte do seu colega de trabalho, a morte daquela pessoa que você gostava, poderia ter sido evitada. Essa pessoa poderia estar viva agora se não fosse esse governo. E essa é uma mensagem que ela tem que ser nítida, assim. Isso tem que estar entranhado na gente. Essa pessoa que você ama poderia estar viva. Ela morreu por culpa do governo. E é por isso que a gente vai pra rua. Porque ele está matando essas pessoas porque ele matou o seu ente querido, porque ele matou a pessoa que você ama. Isso justifica. A gente tá na rua, não tem que ser mais questionado. E foda-se quem ainda resolve questionar isso. Isso é um ponto. Eu acho que tá fazendo efeito. Acho que eu percebi uma mudança muito grande no modo como a grande mídia, ela noticiou as primeiras manifestações de algumas semanas atrás e essa. Você deixar praticamente um minuto de tela em silêncio, só com um drone passando em cima da Paulista no Jornal Nacional, mostrando o tamanho da manifestação, causa impacto. E esse é o exemplo que eu tô dando do modo como foi mostrado no Jornal Nacional, porque esse é um tom geral da mídia. Perceberam, a manifestação cresceu, não dá mais para parar, a próxima, ela vai ser mais incisiva ainda, porque a gente chegou num limite, a gente ultrapassou vários limites e pro público, de forma geral, pro povo, a gente chegou nesse ponto. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, e aí é nesse sentido que eu acho que o Vitor tinha comentado antes, né, que a gente tinha discutido um pouco dessas movimentações da última segunda-feira e grandes movimentações na internet, movimentações articuladas de grandes influências, assim, elas não acontecem como mágica. Não é que todo mundo, nossa, acordou na segunda-feira e falou, por coincidência, eu acordei com o mesmo pensamento do minha colega influencer, do meu colega influencer, e eu decidi fazer postagens contra o governo Bolsonaro. Não é assim. E não foi só a Juliette, o Gil e a Anitta que postaram. Tudo bem, a Juliette, o Gil e a Anitta são gigantes para influência e a gente já conhece também as posturas deles com relação a esse tipo de política. Eles já se manifestaram, de certa maneira, com relação a isso em outros momentos. Já fizeram campanha também. Mas a gente teve uma rede muito ampla de influenciadores que resolveram se manifestar em conjunto, no mesmo dia, de maneiras muito similares. E eu acho que a gente tem que estar atento a isso. Não é que é o caso para todo mundo, mas nitidamente isso foi pensado. E a gente já devia estar vacinado com relação à cooptação de pauta e de força popular. Isso pode acontecer, por maiores que sejam as manifestações
manifestações, por maior que seja a presença de lideranças de esquerda nessas manifestações, a gente sempre vai ter a possibilidade de um direcionamento desse empenho popular. Isso pode ser feito a partir da compra de postagens, pode ser feito a partir do engajamento na internet, pode acontecer. Então fiquem atentos com relação a isso. Teve dinheiro investido já para essa articulação que aconteceu na segunda-feira. Isso não veio do nada. E a gente está no meio de uma campanha política já. Não fiquem achando que a gente vai começar a campanha política quando chegar em 2022. Estamos na campanha para a disputa presidencial de 2022. Quem vai se manifestar agora e não tiver nitidamente já ali a sua postura pensada para defender um lado, não só para atacar, mas para defender. Para mim não cola você vir como grande influência, eu vou agora atacar o governo Bolsonaro. Isso é muito óbvio. E deveria ser desde sempre. Eu sempre bato nessa tecla aqui, que a gente tem que começar a falar as coisas óbvias de modo óbvio. E é óbvio atacar o governo Bolsonaro para qualquer figura com mínimo de consciência. O que não vai ser tão óbvio assim é você chegar e declarar a direção da sua defesa, declarar a direção do seu voto. Para mim, alguém chegar hoje com o peso que tem esses influencers e simplesmente falar fora Bolsonaro não significa tanta coisa para mim no meio de uma campanha política. Você me diga para qual lado você está pendendo, porque me parece muito que essa articulação ela vem no sentido de se utilizar de um movimento fora Bolsonaro para poder puxar uma, entre aspas, terceira via. Porque eu não estou vendo voto declarado em Lula. Eu não estou vendo nem a movimentação ali do voto declarado em Ciro como terceira via. Eu estou vendo uma coisa extremamente genérica e vou arrebanhar todos esses seguidores aqui numa vontade genérica que de início parece muito justa e vamos gritar todos fora Bolsonaro agora, depois de mais de 500 mil mortos, já em 2022, não, a gente está numa campanha política. Você está declarando voto no Lula? Porque se você não está, você está me defendendo uma terceira via já. E nas próximas manifestações, não se surpreendam se já começar a aparecer com mais força a ideia de, vamos tirar essas bandeiras aqui, vamos tirar essa bandeira do MTST daqui, vamos tirar essa bandeira do MST daqui, vamos tirar essa bandeira do PSTU daqui, vamos começar a fazer uma coisa um pouco mais genérica, vamos resgatar o amarelo da bandeira do Brasil, da camisa do Brasil, vamos fazer esse resgate aqui, e qual vai ser a próxima liderança que vai subir naquele palanque? Por enquanto, quem está no palanque, está sendo a cara das manifestações em São Paulo, por exemplo, é o Boulos. Agora, vamos lembrar que, e não vai acontecer do mesmo jeito que aconteceu entre 2013 e 2016, não estou falando isso, não vai acontecer do mesmo jeito, mas sim, é possível brotar outras lideranças ali e essa vontade ela ser direcionada ou ela ser partida para aquilo que a gente considera que seja uma coisa explícita, que a gente só tem uma alternativa, como bem disse o Bonner, só tem uma alternativa, só faltou dizer Lula 2022. Mas espera aí, essa alternativa, se ela não for nomeada, ela pode ser qualquer coisa, ela pode ser o Huck, ela pode ser o Mandetta, ela pode ser o Leite, ela pode ser o Dória. Você tem que nomear quem é essa defesa, porque só tem, de um lado, o fascismo e do outro em quem você vai votar. Não é mais uma brincadeira de temos várias possibilidades. Não dá pra ser genérico. Eu fico com os dois pés atrás quando eu vejo esse tipo de movimentação que ela é nitidamente articulada, que tem dinheiro por trás e no meio de uma campanha eleitoral para a presidência não há uma declaração, um direcionamento ali para quem é que eu estou direcionando essa vontade. Eu estou simplesmente dizendo fora Bolsonaro? Desconfio. Quero saber como é que isso vai continuar aí nos próximos capítulos, se isso vai ser um joguete para poder tentar puxar uma terceira via e de repente conseguir tirar o Lula da jogada, que não me surpreenderia em nada. A Anitta, ela deu uma deixa de Marina Silva de que está estudando alternativas, né? A Juliette, ela sempre foi PT. E o Gil tem essas evidências, né? Que os fofoqueiros sabem. O Gil segue o Lula e é seguido pelo Lula. E então, assim, a Anitta, de fato, eu espero qualquer coisa. Eu também tenho os dois pés atrás. Os outros dois e os demais movimentos, tirando Chico Santa Cruz, chegaremos nele daqui a pouco. Samantha Schmutz, né? Eu nunca sei o sobrenome, esses sobrenomes judeus. Todos eles já, enfim, estão na rua, estão com seus movimentos pré esse trio de super influenciadores. Agora, os demais, de verdade, eu acho que é pelo hype, o que veio depois. Inclusive, como diz o meu colega de podcast, o Glaudemias, a Ivete é a nossa maior ginasta, porque ela estava em cima
cima do muro, ela deu um duplo twist carpada e voltou pro muro fazendo assim. Então, eu acho que o que veio depois dos 3 foi hype. Ainda aposto em Juliette lulista, Gil lulista e Anitta, não sei, marinista. Inclusive o da Ivete, eu vou até ler aqui, porque o da Ivete foi curioso, porque ela meio que se posicionou, né, em relação às 500 mil mortes e tal, mas aí ficou todo mundo na dúvida, mas peraí, você é contra o Bolsonaro, você tá criticando o governo ou não tá? Aí depois ela fez uma outra publicação dizendo assim, ó, meus amores, Zamores, sei lá, entendo... Zamores é o fandom do muro. Ah, tá. Entendo quão necessário é nesse momento não estabelecer dúvidas sobre o que acredito. Esse governo que aí está não me representa, nem mesmo antes da ideia dele existir. E isso vamos resolver quando unirmos forças nas próximas eleições através do poder do voto. Agora vamos nos unir em prol do que podemos fazer nos nossos espaços para driblar essa desorganização que são o uso de máscaras, higienização, vacinas e o que mais for necessário, então que possamos nos vacinar. Eu sou a favor de vacina para todos. E aí, aproveitando esse gancho, né, dessa postagem da Ivete, que pareceu muito nem de esquerda, nem de direita, muito menos de centro, né, porque ela fala que o governo não a representa, mas também deixa a coisa meio no ar, continua deixando no ar. Eu sei que o Rodrigo já falou que a única opção é o Lula, né, para 2022, a única opção viável, então a gente já discutiu isso aqui em outros episódios. Mas aí eu queria fazer uma provocação. Eu sei que o episódio já tá longo, Dani. Semana passada também a gente já levou 2 horas. Inclusive o Diego avisou aqui que ocorreu um blackout em Manaus e até o 4G morreu. Ele mandou um SMS aqui pra avisar isso. E ele acredita que não volta aqui pra gravação hoje. Qualquer coisa ele disse que volta aqui. Aí eu queria fazer uma provocação que é o seguinte. Se as manifestações são fora Bolsonaro, hein, Rodrigo? Se as manifestações são fora Bolsonaro e a gente tem de forma legítima bandeira do PSTU, do PCO, do PT, do PSOL, do MST, como a gente já falou aqui, né, eu até comentei que se você tá reclamando que tem bandeira de partido de esquerda ou tá tudo muito vermelho, vai você com a roupa do Brasil, vai você de preto, escolha aí e vá também. Se na próxima manifestação, por exemplo, começam a aparecer bandeiras junto com as bandeiras dos partidos de esquerda e movimentos sociais, bandeira do Livres, bandeira do MBL, bandeira de outros partidos, né, que não sejam de esquerda, e pessoas como, por exemplo, Kim Kataguiri resolva querer também ir lá no trio elétrico, lá junto com Boulos, para poder discursar. E aí, considerando que é uma manifestação fora Bolsonaro, não faria sentido isso? Cara, faz, assim, não é se vai ter, nas próximas vai ter, já teve em algumas manifestações em algumas cidades, algumas capitais, já teve um pessoal mais ali do centro-direita, uma galera com uma bandeira do Brasil aqui e acolá, já puxaram um ou outro grito aqui que, não sou de partido nenhum e coisas desse nível. Mas até o que a gente conversou com o Freixo, ele cabe aqui, a gente tem que ter explícito pra gente quais são os limites. E é óbvio que, de forma geral, ali, quem tá na manifestação não precisa se preocupar com isso, mas manifestação sem liderança é pedir pra dar merda. E quem tá liderando as manifestações tem que se perguntar isso. Então, se quem está liderando são partidos de esquerda, isso tem que ficar explícito. Não tem essa de, isso aqui é tudo orgânico, vamos pra rua todo mundo aqui, acabar com tudo isso que tá aí. Essa história a gente já conhece. Então, não, manifestação é organizada, manifestação é encabeçada, manifestação é puxada por organização social, puxada por sindicato, puxada por partido político. E aquilo você vai estar com a sua outra bandeira ali, aí tem o outro parlamentar ali que quer discursar também contra? Pode. Agora, quais são os limites? Se aparece uma bandeira do Novo no meio dessa manifestação e ninguém queima a desgraça da bandeira, a manifestação tá dando errado. A liderança dessa manifestação tá dando errado, ela já tá perdendo o seu caminho, porque não tem muita diferença entre você aparecer uma bandeira do Novo, você tem que queimar assim como você queimaria uma suástica. Se você deixou aquilo ali passar, você tá abrindo uma porta, meu amigo, que vai entrar qualquer espécie de demônio pra poder te azucrinar depois. Então vai ter, já teve e vai ter, mas a gente já passou por algumas experiências. Eu acredito que as lideranças que elas estão puxando as manifestações, elas têm consciência disso, elas sabem que algumas coisas elas precisam ser ditas, mas se você deixar essa manifestação seguir com essa ilusão de que a gente tá ali
numa coisa extremamente orgânica e que o povo tá indo pra rua porque sentiu uma pulsão para poder se manifestar contra o governo e não consegue resistir a isso, a gente corre sim um risco de ter a pauta cooptada novamente. Então essa é a minha única expectativa. O Kim Kataguiri vai lá subir para poder discursar, é uma coisa. Agora, se o Marcel Van Hatten aparecer para discursar em cima de um trio elétrico e a pessoa não jogar o Marcel Van Hatten lá de cima, se possível pendurado com um cuecão, essa manifestação acabou. Ela falhou completamente. Entendi. Então, podemos ter várias bandeiras e tal, desde que fique claro quem está no comando, mas respeitando certos limites, né? Entendi seu ponto e concordo com você. E eu acho que até seria interessante, talvez seja o termo, não sei, de ver numa próxima manifestação que está sendo convocada para o dia 24 de julho, com várias... Pena, é do meu aniversário. Dia do seu aniversário? Não, o meu é 24 agora. Ah, tá. Inclusive, parabéns, Leila, já antecipado aqui, porque com certeza daqui a 2 dias eu já vou ter esquecido, então já fica aqui meu parabéns antecipado para você. Muito obrigada. Mas eu acho que seria interessante realmente nas próximas manifestações acontecer um movimento desse de outras forças aglutinando para ver como é que seria principalmente a reação, né, da mídia, do empresariado e principalmente do Bolsonaro, né, quando ele não poderia afirmar que são apenas partidos de esquerda que estão protestando contra ele, né? Mas vamos ver, cara, vamos ver. Eu também estou nesse momento de desconfiança sobre, e ao mesmo tempo de compreensão, sobre quem lidera a multidão, né, a massa nesse momento. E às vezes eu me pego pensando, a gente está supostamente, hipoteticamente, a gente está num governo que tem milícia, né, assim, tem muita coisa envolvida. Quem iria tomar, não é mais junho de 2013, sabe? O inimigo agora é outro. Quem iria tomar a frente nesse momento? Segundo ponto, eu às vezes sou muito poliana de achar que tava todo mundo querendo a mínima faísca de esperança de ir pra rua, para ir também, inclusive pessoas de direita, pessoas de centro, porque de fato está insustentável e é sem precedentes a conjuntura que a gente está. E sim, eu acho que é oportuno sim para ver um monte de raposa cuidar do galinheiro. Também acho que deixa a porta bem escancarada. Acho que é um momento de... Eu ainda estou realmente observando. Enquanto isso, a gente observa as alianças. É uma grande coreografia, né? As alianças se formando nos partidos, sem saber qual que é o plano. E a gente, como base, o que a gente pode fazer principalmente porque somos influenciadores, com vozes não juliéticas, mas a gente influencia as pessoas, conduzir, a pior citação que eu posso fazer, mas é bíblica, orar e vigiar, né? Orar e vigiar, e quando eu falo orar, não é falar com Deus, é ser a oratória com as pessoas, fazer esse meio de campo. Excelente, excelente, Leila. E antes de jogar pro Rodrigo, eu queria encerrar com um tweet de manifestação da Thaís, né? Thaís Braz, a planta do BBB 21, que eu acho que traduz bem o que o Rodrigo comentou, né, desse movimento coordenado, né? O tweet dela foi assim: são mais de 500 mil vítimas da Covid-19 no nosso país. 500 mil de mortos. #fora Bolsonaro. E agora, Rodrigo, com esse belo tweet que são mais de 500 mil vítimas, 500 mil de mortos, logo em seguida, completou muito bem o raciocínio. Pra onde a gente vai? Cara, depois dessa introdução aí, né, introdução artística, a gente vai pro palco mundo. Palco Mundo aqui, começando no nosso ponto da pauta, não poderia ser diferente, né, já faz um tempo aqui desde que começou a CPI, a gente inicia o nosso ponto da pauta, nosso bloco final aqui, falando sobre o que rolou aí nessa última semana na CPI, e a gente teve 2 depoimentos aí que eles foram extremamente interessantes, um mais divertido, outro mais enojado. O primeiro, vamos pro Wilson Witzel, que ele foi chamado à CPI, deu o seu espetáculo, e depois saiu ali deixando o Girão a ver navios, né, deu uma volta no Girão e saiu da CPI sem responder as perguntas dele. Vamos falar primeiro aí do Witzel, que ele foi, né, cara, o Whitney Houston foi pra CPI sem guarda-costas. O Witzel, ele deixou importantes pistas no ar
E ele conseguiu uma sessão em sigilo, o que até fazia sentido, porque naquele dia o desespero dos governistas foi tanto, porque foi um requerimento deles próprios, né? Então, eles perceberam que eles estavam não dando um tiro, mas uma metralhada no pé, que aí veio correndo Flávio Bolsonaro lá de sua mansão de 6 milhões, veio até Hélio Negão, sabe? Veio uma pessoa assim, veio a cambada toda, o bonde todo pra tentar defender o Bolsonaro. E foi um clima intimidatório, sim, isso não tem como negar. O Witzel falava, o Flávio Bolsonaro já começava a gritar aqui que tinha sido citado, que a sua família tinha sido... Tipo... E isso foi até uma pergunta que não deu tempo de fazer pro Freixo na entrevista, né, que ficou lá, que é, cara, o Witzel, ele foi pra CPI e ele disse, por isso até que ele vai ter uma das razões dele ter essa sessão lá só pra quem tem CPI Premium, vai poder assistir, né, que ele disse que ele tinha ali certas informações, porque ele só foi retirado do governo do Rio de Janeiro porque as investigações sobre o assassinato da Marielle andaram no governo dele. E por conta de terem andado as manifestações, na hora que chegou pro porteiro, o porteiro começou a sofrer pressões de poderes maiores para poder mudar o seu depoimento. E que o Witzel sabia mais, mas que ele não poderia dizer ali na CPI. E por isso ficava a pergunta lá que eu não fiz pro Freixo, né? Será que desse condomínio sai miliciano? Porque o Witzel ele deixou a entender que tem uma ligação muito direta entre a família Bolsonaro e o assassinato da Marielle. Em outras palavras, foi isso que ele disse. E ele, apesar de não ter passado nenhuma informação, né? Aí a gente entende o desespero do familiar, que o familiar brotou lá, né, como mágica para poder defender a sua família. Mas foi realmente um tiro no pé eles terem chamado o Witzel, assim como eu acredito que vai ser um tiro no pé eles chamarem qualquer governador. Porque primeiro os governadores vão conseguir habeas corpus. Tem o precedente, chamou um governador, se ele querer comparecer lá, ele vai. Se ele quiser comparecer lá, ele vai ter o habeas corpus e ele vai poder responder só o que ele quiser. E na prática, você chamar... Não tem governador no Brasil hoje que não seja um político bem articulado, que não consiga chegar numa CPI e dar a volta em metade daquele pessoal, principalmente nos governistas que já não tem argumento pra nada. Então você chamar um governador, e no caso, como o Witzel, que não tem nada a perder, né? O Witzel, ele já passou pelo apocalipse político. Ele não tem nada a perder. Ele já é ameaçado de morte. Ele já tem que ficar andando com o seu guarda-costa, gravando lá o seu filme com o seu guarda-costa o tempo todo. Então ele não tem a perder. Foi realmente um tiro no pé. Gostei de ver esse desespero. Foi um dos depoimentos da CPI que me deixou mais tranquilo de assistir, porque normalmente vai algum negacionista lá, eu fico com enjoo de ouvir o negacionista. E aí vai uma pessoa que não é negacionista, eu fico com enjoo de ouvir o pessoal governista trazendo negacionismo. Agora, nesse caso, eu só queria que eles brigassem. Eu tava esperando a hora que alguém tirasse o sapato e jogasse a cabeça do outro, cara. Faltou isso pra mim. E eu espero que ele volte pra gente ter essa cena. Cara, eu ainda tô rindo com o Witzel deu a volta no girão, cara. Essa foi... piada ruim, mas muito boa ao mesmo tempo. Eu vou fazer uma piada péssima também sobre isso. O Witzel, ele estava apavorado ali. A gente conseguiu, né, sentir o gosto de ferro que vem aí. E pra mim, ele é o nosso fantasminha da Among Us, porque ele foi eliminado. Ele sabe que não tá mais no jogo e continua fazendo suas tasks. Cara, é exatamente isso. Eu acho assim, sinceramente, pelo que eu pude conhecer de Wilson Witzel durante as eleições, né, e durante o governo dele aqui no Rio, eu acho que ele não tem nenhuma informação relevante para dar pra CPI, nenhuma. Eu acho que ele arrumou essa oitiva aí para continuar se mantendo relevante aí no cenário da política, porque ele é muito egocêntrico, né? A gente tem essas informações de que assim que ele assumiu, ele queria já falar em ser presidente, queria umas coisas absurdas, assim. Então, assim, ele é muito egocêntrico, ele gosta do holofote. Então, sinceramente, eu acho que ele não tem nenhuma informação para dar à CPI. Ele fez aquele show, ele foi claramente para isso, tanto que quando chegou na primeira pergunta do governista, né, ele pegou, levantou e foi embora. E eu acho que ele quer continuar o máximo possível irritando a família Bolsonaro, principalmente. Mas, assim, eu sinceramente não acredito que ele tenha, principalmente, informação que vai ligar, sei lá, o mandante do assassinato da Marielle à família Bolsonaro, ou que a família Bolsonaro saiba quem foi o mandante do... Não tô falando que eles tenham mandado matar, mas que eles saibam quem foi o mandante. Eu acredito que ele não tem nenhuma informação desse tipo. Ele é um fanfarrão nato.
E eu acho que ele só quis causar polêmica. Vão fazer a oitiva lá em segredo de justiça, que eu acho que acho que vão marcar, né, pra esse mês ainda, se eu não tô enganado. Vai ser burburinho, vai ter ali toda uma coisa em torno disso e não vai sair nada de útil. Mas tem uma pergunta séria pra você. Não, peraí. Espero Estar errado? Sim, mas é o que eu acredito que vai acontecer. É uma pergunta séria, como cara. Carioca, você tem lugar de fala sobre o Witzel, eu não vou falar nada. Mas depois do Witzel, né, a gente teve lá na sexta-feira os negacionistas, que obviamente a gente não vai ficar comentando aqui, mas hoje tivemos aí uma atração totalmente que estava sendo esperada por muitos, que foi Osmar Terra, e eu já vou deixar a minha impressão aqui. Eu esperava mais, eu confesso que eu esperava mais, principalmente do Renan Calheiros. Eu esperava que ele... Eu já ia perguntar em que sentido que você esperava mais. Você esperava mais do Osmar Terra? Não, eu esperava que ele apertasse muito mais, acho que abordou muito pouco a questão do tal gabinete paralelo e outras questões, ficou muito na questão, você acertou, errou previsão e tal, não sei o que óbvio, todo mundo já sabe que ele errou. Os outros senadores também do chamado G7 também, para mim, apertaram muito pouco, e os governistas fizeram aquele show de horrores, como sempre. Eu acho que, por incrível que pareça, o senador, no caso a senadora que me chamou a atenção foi a Soraya, do PSL, que ela é um pouquinho confusa, pelo menos pro meu raciocínio, assim, porque você não sabe você não sabe se ela tá sendo a favor do governo, se ela tá sendo contra o governo, ela mistura tudo na mesma frase. Mas ela bateu um ponto que ela tem falado com todas as pessoas que vão lá defender o governo, eu acho que ninguém entendeu ainda, e ela tenta dar o toque e ninguém entende que olha só, se você não der nome aos bois, ficar só passando pano pro presidente, defendendo o presidente, defendendo o governo e não culpabilizar ninguém, depois lá no relatório vão poder acusar de dolo justamente o presidente, que é quem vocês estão querendo defender. Então, assim, me dá os nomes aí de quem você acha que errou. E aí o Osmar Terra ficou gaguejando lá, não sabia, falou Eduardo Leite, depois não quer dizer que ele errou e tal, não sei o quê. E ela já tá batendo isso com todos os depoentes que vão lá para defender o governo, e ninguém escuta ela, ainda bem, né? Porque se ela realmente tiver razão nisso, que continuem todos passando pano pro Bolsonaro, e o Bolsonaro acabar sendo declarado culpado. E um outro ponto que eu achei também interessante foi quando o Osmar Terra deu tela azul na pergunta do Alessandro Vieira sobre o que ele teria feito caso tivesse no lugar do presidente Bolsonaro, e ele simplesmente deu tela azul, ficou gaguejando, ficou mexendo nos papéis e não soube responder. Eu acredito que quando você troca a forma de convite ou convocação, de chamamento para a pessoa para a CPI, de convocação para convite, os senadores ou bugam a cabeça ou propositalmente abaixam o tom, né? Eu acho que o caso do Osmar Terra foi exatamente isso, porque houve uma ligação do Arthur Lira pro Omar Aziz para pedir, pessoalmente, foi pedido essa troca de convocação para convite. Os dois requerimentos, pedindo a ida do Osmar Terra à CPI, eram requerimentos de convocação, né? Então, eu acho que tem esse primeiro ponto. Eles já diminuem aí a carga que eles têm em 1000, porque o cara pode mentir, tanto é que ele não fez o juramento, e tanto é que ele mentiu, e ninguém pegou e falou assim, moço, o senhor está mentindo. Não teve aquela pressão que teve com Weingarten, por exemplo, que ele mentia, ele abria a boca, a cada 4 palavras, 3 eram mentiras, e aí alguém já levantava, e tanto é que teve até o pedido de prisão dele. Faltou isso no Osmar, porque o que não falta de Osmar Terra são provas de defesa de imunidade de rebanho. Inclusive, defesa em maio deste ano. Não em maio do ano passado, em maio deste ano já tínhamos vacinas, as vacinas já estavam sendo aplicadas. E o Osmar Terra ainda estava defendendo a imunidade de rebanho, ainda dizia que a imunidade natural era muito boa. Então, eu acho que essa é uma explicação do porquê todo mundo queria mais e que a gente de certa forma, se frustrou. Ele mentiu quando ele falou que a gente tem um presidente pensante que não precisa ir por ninguém, e aí já dava a voz de prisão. Mas é que, de fato, não teve... Ele foi como convidado, né? Não tem como não tipifica nada. E ele é parlamentar também, né, gente? Assim, é difícil de você
convocar um parlamentar e você tirar dele a ideia de que ele tem uma imunidade, que ele pode falar qualquer tipo de absurdo. Ali o pessoal já tem esse modo de tratamento também. Eu concordo com essa análise de que o pessoal também abaixa um pouco o tom, além dele ter sido convidado, porque se você pressionar demais, ele simplesmente não vai responder, vai ficar calado, vai tergiversar. Eu não tinha expectativa nenhuma com o depoimento do Osmar Terra. Eu acho que ele é incapaz de falar qualquer coisa que faça sentido, qualquer coisa que não seja degradante, não seja destrutiva. E nesse sentido até, gente, seria até injusto, olha, fazer com que o rapaz lá, com que esse senhor, ele tivesse que ser obrigado a dizer a verdade, passar informações, porque ele não consegue. Ele é fisicamente incapaz de falar algo que seja razoável, algo que seja coerente. Eu gostei. Pra mim o tratamento é aquele mais sutil ali do Randolph, de deixar lá o globo, né, em cima da mesa dele lá pra mostrar, olha só, terraplanista, deixa eu te ofender aqui sutilmente. A Elisiane Gama, ela tem uma tática que eu acho muito boa nesses casos, que ela vem usando bastante, que é questionar assim, o senhor não se sente culpado? O senhor não vai pedir desculpa? É muito brabo, inclusive, quero saber se ela é de câncer, isso é tão canceriano, sofredora, dramática, manipuladora. Ela faz isso sempre, quando não estão obtendo nada, ela manda, o senhor não vai pedir desculpa. Não, mas não vai pedir desculpa pro povo brasileiro. Atenção, veio com a informação, Elisiane Gama não é canceriana, mas é de um signo de água, ela é pisciana, do dia 27 de fevereiro de 1977, portanto o drama está ali. Sim. Ela é uma senadora que eu tô gostando das participações dela na comissão. Não conhecia ela antes da CPI, confesso. E acho que ela tá sendo realmente bem correta. E hoje ela lançou uma moda nova que ela meteu uma máscara rosa, né? Uma máscara cirúrgica rosa, que é uma coisa que, assim, que não é comum. Eu sempre fico observando as máscaras dos senadores, né? Porque tem alguns que vacilam demais ali. Eu percebo que sempre o Girão tá com aquela máscara 3M que pega aqui, né, do nariz até aqui embaixo. Eu acho que deve ser muito confortável, mas ele realmente não sabe usar aquilo ali direito, né? Humberto Costa também usa. E o Alessandro Vieira sempre com 2 máscaras ali também dando exemplo. Enfim, nada a ver isso que eu tô falando aqui. Não, esse seu comentário me faz perguntar aqui. Você acha, Vitor? Vocês acham que a CPI ela tá esfriando a ponto da gente ter que fazer comentários sobre o tipo de máscara que tá utilizando? Esse agora é o grande atrativo da CPI? Cara, eu confesso que eu tava pensando isso hoje um pouco antes da gravação, que eu acho que ela, não em audiência, porque eu tenho acompanhado, e pelo menos na TV Senado pelo YouTube, a audiência tem se mantido a mesma. Mas eu acredito que, eu não sei se porque, como agora estão vindo documentos confidenciais, documentos que a CPI está requisitando, então eles estão mais envolvidos nisso e mais focados, que é o que realmente importa no fim das contas, ou se realmente a coisa tá esfriando porque já passou, assim, os principais nomes que eles queriam levar. Tem bastante potencial o representante da Precisa lá, né, que fez a intermediação da compra da Covax, sim, mas vamos aguardar. Mas eu ainda tô na dúvida, Rodrigo, se tá esfriando ou não, mas eu tendo a acreditar que sim. Não sei se era isso que você queria ouvir ou alguma outra coisa, enfim. Não, eu não tenho inferências aqui, cara. Eu não tenho o que eu quero ouvir, assim, mas Relator, você tá querendo induzir resposta do depoente. Eu entendo que a CPI tá mudando de fase agora, e que vai ficar mais interessante a partir do momento em que eles já estipularam agora quem já está sendo acusado, né, quem está sendo investigado, na verdade, isso vai mudar o tom. Então a coisa ela fica um pouco mais técnica, aqueles espetáculos que a gente estava acostumado a ver, eu não sei se eles vão acontecer. Se acontecer um último, vai ser o espetáculo mágico do Wizard, né, que vai trazer alguma coisa, mas isso aí a gente... Tô vendo por isso! Então vamos, fechamos esse bloco aqui da CPI, não sei se vocês querem comentar alguma coisa, foram aí 2 depoimentos que eles... um foi mais divertido, o outro foi um pouco mais frustrante aí, né? Sempre tem essa coisa do filler. Pra mim, o episódio do Osmar Terra, ele foi um filler, não dava pra assistir, a não ser que você quisesse ficar muito enojado realmente, mas tem coisa mais acontecendo lá no Planalto, tem muita coisa acontecendo nessa última semana aí. A gente tem observado aquela coisa que o Freixo até comentou, né? Do perder de 3-1, que é porque você tem ali 3 vezes
mais parlamentares da base do governo para poder aprovar qualquer tipo de proposta. A gente já comentou em outros episódios aqui sobre o tratoraço. A figura nefasta do Arthur Lira tem acelerado a votação de alguns projetos que eles desestruturam, desorganizam, vendem o patrimônio público, vendem as ferramentas públicas. A última que a gente teve agora foi a privatização da Eletrobras. Depois de passar pelo Congresso, a proposta de privatização da Eletrobras, ela agregou alguns jabutis, e aquilo que mesmo os liberais eles defendiam como algo que fosse melhorar a distribuição de energia elétrica e dar mais oportunidade para a iniciativa privada, resolver problemas estruturais dessa distribuição, mesmo eles assumem que com esses jabutis a probabilidade é que a conta de energia elétrica ela fique mais cara, que a gente tenha problemas de distribuição, isso fique mais complexo para ser gerido pelo governo, sem contar que o governo ainda ainda dá garantia para a Eletrobras. Então você vai ter empresas privadas que vão lucrar com isso, e quem vai ficar com o caldo caso dê errado vai ser aí o governo. A gente pode pagar pelo fracasso de algumas iniciativas privadas na distribuição de energia. Isso passou de modo muito acelerado, na Câmara passou de modo mais acelerado ainda no Senado. Foi extremamente triste de ver o tipo de argumentação que você tinha, que era ignorar basicamente os argumentos contrários à privatização da Eletrobras. O Pacheco, ele simplesmente fez isso, vamos ignorar, vou fingir que eu não estou ouvindo as argumentações contra a privatização, vamos ignorar os destaques. Foi uma coisa também vexaminosa, você propunha destaques e eram ignorados, e você não aceitava os destaques, e aquela proposta cheia de jabutis, ela voltou para ser aprovada na Câmara, agora só precisa aí da sanção presidencial, que provavelmente vai acontecer. Não me surpreenderia também se o Bolsonaro vetasse um outro trecho ali para fazer cena, falar, vou tirar isso aqui, estou fazendo cena e tudo mais, para base dele também pode acontecer, a gente já tem histórico disso, mas o fato é que a gente perdeu a Eletrobras. E era uma coisa que mesmo o presidente já tinha falado, não aceito fazer isso, mas era a defesa do Guedes. Então tá aí, talvez a primeira grande vitória de privatização do Guedes, é isso que ele conseguiu agora. Lá na frente vocês já podem imaginar que vai ser similar com os Correios também. Cara, já tá com um integrante aqui que ele saiu da chamada porque aparentemente jogaram alguma bomba em central elétrica lá no Amazonas, né, e o Diego perdeu completamente o contato. A gente tem problema assim de distribuição, mas a Eletrobras ela é uma companhia que ela traz lucro. Então não tinha essa justificativa para poder privatizar, que normalmente é a primeira que dá. Você tem uma estatal que ela dá prejuízo, então você propõe privatização. No caso da Eletrobras, não, ela não traz prejuízo, é uma estatal que dá lucro, é uma estatal bem estruturada. Os problemas que a gente tem normalmente são vinculados à iniciativa privada, quando tem esses acordos também, mas nada disso serviu de argumento e a gente vai perder mais essa estatal. Quero deixar explícito para todo mundo que um dos grandes culpados disso é o Arthur Lira. Fiquem de olho no Arthur Lira, porque ele tem acelerado a tramitação de propostas pró-governo, propostas de sucateamento, desestruturação do patrimônio público. E aí, falando do patrimônio público, ele também tem descumprido uma das promessas que ele fez quando ele conseguiu a articulação para poder assumir a presidência da Câmara. Ele prometeu que ele não iria tocar, ele não iria facilitar a perda de direito da população indígena. E nessa semana, o que a gente tem observado é o contrário disso. Ele não só continuou a defender a presença da Bia Kicis na CCJ, e a Bia Kicis na CCJ, ela passou essa proposta, ela colocou isso em pauta recorrentemente, que é o PL 490, que a gente discutiu aqui no episódio especial também, com a Lu Pontes. Então volta lá e escuta o que a gente conversou sobre essa proposta, e isso vai ser votado. E nessa semana, nos últimos dias, a gente pôde observar manifestações de indígenas, que eles foram para Brasília, tentaram criar esse diálogo, marcar presença lá, e foram recebidos a bomba de gás, tiro de borracha, pela polícia de Brasília, pela polícia do Distrito Federal. É uma situação vexaminosa e horrível de se observar também, porque você tem manifestações pacíficas que elas sequer podem acontecer. É esse o tratamento que se dá para as populações indígenas. E depois de toda a violência que a gente pôde observar hoje, no dia dessa gravação, muita gente deve ter acompanhado também, nessa terça-feira, o Arthur Lira ele teve o
descaramento de dizer no Congresso, de dizer lá na Câmara, que sim, a gente tem que debater a mineração em terra indígena. Ele falou com todas as palavras que está na pauta dele debater a mineração em terra indígena, que isso é de interesse. Então, isso nas próximas semanas a gente pode observar o arrefecimento dessa disputa. Vai continuar a ter manifestação de indígenas em Brasília, provavelmente vão continuar a ser recebidos com violência pela polícia, e a gente vai ter a votação desse PL, que ele vai afetar não só essas comunidades que estão lá se manifestando, mas territórios indígenas de modo geral. Talvez aí uma das piores perdas que a gente vai ter seria com a aprovação desse tipo de proposta. O tipo de declaração que ele deu hoje, o tipo de postura que ele teve encarando essas manifestações, deixou pra gente muito explícito que ele não só defende a mesma proposta da base bolsonarista e do Bolsonaro de legalizar a mineração ilegal em terras indígenas, como talvez isso seja de um interesse ainda maior para ele. Da gente se perguntar quais são quem está articulado com Arthur Lira fora do Congresso e que tipo de financiamento ou outros interesses escusos ele tem para poder fazer esse tipo de correria para destruir a legislação de proteção de territórios indígenas. Não, além dele comentar o que você já disse, ele também fala que não podemos fechar os olhos para isso. Aí ele comenta, né? Não estamos na década de 50, 60 para não ficar comentando sobre isso. Ele fala alguma coisa nessa linha. Eu estava até procurando aqui a citação dele, mas eu não encontrei esse trecho que eu acho que eu assisti no Jornal Nacional. Ah, não, ele fala, a gente não está mais no século XVI, isso, no século XVII. século, verdade. Bom, a gente não deveria estar, porque quando você está discutindo, você acha plausível que a gente continue a invasão de territórios indígenas, que a gente permita que essa, entre muitas aspas, civilização, ela invada território indígena para exploração, a gente está retornando ao século XVI, ao século XVII. Seria muito bom que a gente conseguisse sair disso e compreendesse que é inadmissível esse tipo de discussão, que a gente deveria estar indo no sentido oposto, de preservação desses territórios, de entender que a Amazônia não estará para ser explorada industrialmente, que não é isso que a gente tem que fazer, mas há esse esforço de retornar à ideia de que é razoável explorar a Amazônia, é razoável explorar territórios indígenas, deveria ser o contrário. Então é incompreensível, assim, a não ser que com esses interesses escusos, um financiamento, uma defesa de sabe-se lá quem, que o Arthur Lira poder seguir nesse caminho. Que tipo de trator que ele está ganhando agora para poder fazer essa correria para acabar com a nossa legislação de proteção a territórios indígenas? Tempos mais simples, quando a gente sonhava que a Bia Kicis poderia sair da CCJ, né, que o Arthur Lira não ia aguentar ela. Olha só, sei lá, 2 meses depois, o ponto que a gente chegou, lembrando que ela tirou da pauta de votação hoje, dia 22, quando a gente começou a gravar, mas hoje já é dia 23, quando a gente está gravando, e ao que tudo indica, ela pautou só esse projeto e tirou todos os outros para justamente evitar a obstrução. A gente sabe que vai passar pela CCJ e provavelmente depois da fala que o Arthur Lira deu hoje, que eu acho que para mim, como bem o Rodrigo disse, para mim foi um divisor de águas, né? Mostrou bem quem é o Arthur Lira, vai passar na Câmara e aí vai depender muito de como o Senado vai reagir a isso, né? Bom, então depois desses 2 tópicos que a gente... foi quase um momento marcha fúnebre aqui, né, Rodrigo? Lembra quando a gente tinha um momento marcha fúnebre? Foi complicado. Foi bem um momento marcha fúnebre mesmo, assim. Provável que a gente ainda vai ter, porque como isso tudo vai passar, né, a gente ainda vai ter nos próximos episódios aí a volta desse momento marcha fúnebre. Exatamente. E agora que chegamos aqui no nosso final do episódio, depois de mais essa maratona de notícias, vamos para o nosso momento dos salves e depois as dicas culturais. São 00:18 do momento que a gente está gravando aqui, todo mundo com ar de cansado. Então, Rodrigo, começa aí, por favor, mandando os salves aí pra gente, que é pros nossos ouvintes. Cara, um salve que não pode faltar aqui, né? Nosso sempre presente Denis Almeida, que um dia vai voltar aqui para gravar com a gente também. O Denis mandou um salve pro Gato Cake, que é friorento e não dá pro Denis paz enquanto ele não liga o aquecedor. Agora com a privatização da Eletrobras, que é o que a gente acabou de comentar, ele vai ter que se virar para pagar pelo conforto térmico do gatinho, mas vale a pena, né? Vamos pagar aí, vamos fazer esse investimento, sacrifique um pouco do seu dinheirinho que resta para poder cuidar bem do bichano. Mandou um
abraço pra Leila e pra toda a bancada. O Jornal Ataque gostaria especialmente aí que a Leila mandasse um abraço lá pra eles e que quer saber a sua opinião. Eu não vou comentar esse resto aqui da mensagem. Já fica sabendo, Jornal Ataque, que o resto da sua mensagem não vai ser comentado porque eu não suporto mais esse tópico. Então, pra gente manter aqui um pouco de paz na nossa comunicação twitteira, eu vou cortar esse tópico. O Jornal Ataque só pede um abraço especial da Leila. Rapidinho, pela ordem, relator, o Jornal Ataque gostaria de saber a opinião da Leila sobre a canelocracia. Você sabe o que é a canelocracia, ô Leila? É que aqui no Midcast o Rodrigo um dia falou que ele é contra a canela, que ele odeia canela, ele não suporta a canela em todos os sentidos. E aí, segundo ele, existe uma canelocracia contra ele depois dessa afirmação dele. Rodrigo, vamos fazer uma frente ampla, cheia de aliados de duas pessoas, que somos nós, porque a canela rouba o protagonismo das coisas, dos sabores, assim como o alecrim. O coentro, ele apenas... Temos uma infiltrada entre nós, que absurdo, se Leila cara. Germano está comigo, quem estará contra mim? Mas gente, sério, canela, não entendi quem tira um pedaço de pau pra tirar o protagonismo. É quase um acordão com o Ricardo Salles. Tá metendo pedaço de tronco de pau pra dar gosto nas coisas e tira o gosto das coisas. Perfeito. Correto. Que absurdo. Olha, Adi, temos a infiltrada aqui entre nós, cara. Que absurdo, Leila. E um abraço, agora sim, para Jornal Ataque e um abraço de volta para Denis Almeida 82. Um cheiro. Isso aí, ó. Falando em beijos, abraços, o Cristiano Botafogo, ele disse aqui que o Frota tá mandando aquele beijo molhado pra gente aqui. Leila, por que você não gosta do Cristiano Botafogo e do Pedro Daltri e não convida eles pro Hoje Tem? Chegou até. Se vocês vissem a cara de Leila Germano após essa minha provocação. Devo ter empatia, ouvinte? Devo ter empatia por quem eu convido há muito tempo. Antes deles serem modinha e não sei o que, eu convido, eu chamo. Nunca podem, porque editar dá muito trabalho, a minha vida é editar, nunca tenho tempo. Corta, midcast. Corta, não sei o que cast. Corta, live no YouTube. Corta, outros negócios. Então, assim, é pessoal. Eu desisti. Aí veio o Cristiano, me mandou um zap esses dias. Olha, agora eu tô disponível, não sei o que. Aí eu visualizei e não respondi. Mas é isso, cara, é isso. A pessoa, assim, se você corre atrás durante um tempo e depois você toma ranço, então... Eu tomei ranço. Agora que eu não uso mais óculos e aparelho e soltei meu cabelo, ele quer falar de amor? Das Krampus, @daskrampus aqui, mandou um salve pra toda a bancada, um abraço virtual pra Leila Germano, um beijo especial pra formanda Oxente Nick. Ele falou que vai deixar de novo, DNV é de novo, né, gente? Eu não tô muito acostumado com essas abreviações daí dessa geração, não. Ele vai deixar de novo o FT. Não, vou ler igual tá aqui, gente. Vou ler igual tá aqui. Eu vou deixar DNV, o FT do meu DOG, porque ele merece TD, amor do universo. Agora eu fico na dúvida, eu não abri o tweet aqui original, Ele se disse, foi o das Krampus que... foto do meu cachorro, porque ele merece todo o amor do universo. Isso, eu tô na dúvida se foi das Krampus que escreveu isso ou se foi o Diego, que é um jovem aqui também da bancada, que saiu abreviando. Vou depois fazer o VAR aqui. Mas lá, falou o Vitor. Vou trazer aqui o Vitor _D_Joal. É o @Victor _THE _JOAO. Eu quero mandar um abraço sem coronga pra bancada linda do meu coração, que nunca me decepciona em cada episódio. Um beijo corongado na careca, de novo, do Xará Victor Souza. Pediu pra mandar um abração do coração pra Leila Germano e também pra ela considerar aí um crossover com a @Jumileila, Leila lá do canal da Ilha das Profs, no Leila Verso. Eu acho que eu marquei com a Paola. Então vai acontecer, Leila, em breve. Vai Em acontecer. primeira mão! Não é a Paola que faz com a Leila? Isso. Exato.
Sim, vou fazer. Tá marcado pro dia 6 ou é 8 de julho, se não me engano. Olha aí, em primeira mão aqui no Midcast, olha aí. E rapidinho, eu não quero, meu xará Vitor, beijo corongado na careca não, cara. Pode ser um beijo à distância na careca, mas corongado não, cara, por favor, né? Mas sem a parte do corongado, tamo junto aí. É isso então, depois desse breaking news, Ad, vou continuar aqui os salves, porque a @BraUpsideDown falou assim, ó, Victor, acredito que seja eu, se puder, mande um beijo para minha mãe, Zuleika Salviati. Ela não perde um episódio, sempre diz que adora sua risada. Beijão a todos e a todas. Então fica aí um beijo para a dona Zuleika. Muito obrigado aí pela audiência. E que bom que você gosta da minha risada, que já teve ouvinte no passado reclamando, né, que o host dá muita risada e que fica atrapalhando o bom andamento do episódio. Então chupa aí para todos esses que no passado falaram, porque a dona Zuleika está comigo. @Dorensbach mandou um abraço com distanciamento social para todos da bancada e para Leila. Olha aí, Leila, um abraço para você. @Ursene2, quero mandar um abraço, um beijo para Bolso Regrets e _Tesoureiros, e também um grande beijo e abraço para a equipe do Midcast. PS, ainda estou devendo as cervejas que devo ao Tesoureiros. @Chico_Rios, manda um beijo para Frida e Basquiat, é assim que fala, Basquiat? Seus gatinhos, eu sempre limpo a caixinha deles ouvindo Hoje Tem. Olha aí, Leila. A cara de Leila Germano escutando Não, isso. eu tô acostumada. Eu fiz uma pesquisa, inclusive. Hoje é o podcast da faxina brasileira. Maravilhoso. É a trilha sonora oficial pra limpar cocô de gato. O @AlexVelo fala: oi, pessoal do Podcast Beat. Queria mandar um beijo para Leila Germano e perguntar que após Aziz Randolph Molon, quem é convidado dos sonhos predição futura do República de Bolchevique? E arrancar também uma promessa: se o genocida acabar em Haia, Musa Jair Me Arrependi sai do anonimato. Ambicioso. Você tem ambição, gosto disso. Tá contratado. Não, é uma coisa de cada vez. Um beijo de volta. Após o Aziz Randolph Molon, Renanca. E quem mais? Em primeira mão essa informação, Renan Calheiros no República do Bolchevique, em primeira mão aqui no Bandcast? A gente tá tentando. A Diné, estamos tentando. Erika Hilton, sim, também. A Diné, assim, né? Só data. Erika Hilton, acho que já tem data. Vai ter o Juliano Medeiros do PSOL. Joyce Hasselman. Joyce. Janaína Pascoal, tem previsão? Joyce agora segue Jair Me Arrependi. Pois é, se for Joyce, Jair me desmaia na gravação. Eu vou seguir aqui a minha tour, né? Em todos os podcasts que eu vou, eu digo: Presidente Lucas. Presidente Lucas. Vamos dar uma palavrinha com a gente. Mas, tirando isso, esses são as pessoas que estão programadas. Tem o belo boy da CPI, o Cana, também estará conosco. Alessandro Vieira. Beijo, Alessandro. Vem gravar com a gente também. Erika Hilton também é o nome que a gente comenta aqui nos bastidores, que a gente gostaria muito de gravar com ela também. É isso, gente. Muita gente, sim. Vou falar igual aqueles ex-BBB que floparam. Muito projeto bom tá vindo. Assim, eu não posso falar agora, mas muita coisa boa vem por aí. E sobre a promessa de Jair Me Arrependi, te falar que genocida caindo, a nossa bancada se desmancha, a gente não tem mais função social, eu acho. Jair, inclusive, falou: meu sonho era ser influencer de utilidades domésticas, potinho, colher, e infelizmente estou fazendo esse trabalho por causa desse homem, mas se Deus quiser, quando tudo isso passar, Jair Me Arrependi nunca vai dizer que foi Jair Me Arrependi e vai voltar como influencer de utilidades domésticas. Fiquem de olho aí, o pessoal do FBI, a BIM. O Matheus Rodrigues pediu pra você entrar na casa da família dele na Paraíba e cheirar toda a família dele. Não, brincadeira. Pediu pra você mandar um cheiro pra ele e pra toda a família da Paraíba, Leila. Ele te adora. Um cheiro para todos vocês da Paraíba. O @Moacir Fio pediu pra mandar um salve pro Ceará. O @filho do kit gay _ mandou um abraço pra Leila e mandou você tirar os meninos do porão.
porão. Jamais. Então tá, um salve pro Ceará, é apenas um né? Vai cearense para ele. Um abraço de volta. Nunca vou tirar o trio do porão, porque eu alimento com doses seguras de creme cracker e assim permanecerei. E a Marcela 1, 2, 3, 4, 5 falou: muito da maravilhosa. Veja bem. Isso aí foi pra ti. Isso aí é você, amiga. Ah, não, ela disse maravilhosa. @Fernando Turini. Opa, um salve aí pra galera do Midcast e para Leila Germano. Um salve. Anderson Kogo 27. Eu gostava do podcast dela, pena que acabou. Tá falando de quem? De mim? Eu não entendi isso também, cara. Foi um rolê aleatório ali do Anderson. Sei lá. Eu também acho que acabou. Acabou quando começou a existir, ele já era um desastre. As Cunhãs Podcast, também estarei com as Cunhãs, gravaremos, também lá do Ceará. A EP Maia, salve pro Ciro Nogueira, que pegou a parcela do orçamento secreto e sumiu. E tu faria diferente? E Rafael Obate, manda um salve pra dona do Twitter. Leila Germano. Eu gostaria de pedir assim a todos os membros desta bancada para a gente fazer um parabéns especial para a nossa convidada especial que fará cumpleaños amanhã, porque já são 00:32. Caralho, é verdade? É verdade, é amanhã. E como não tá tendo festa em asilo, então acho que a gente podia fazer essa boa vontade para ela, coitadinha. Eu agradeço. 3, 2, 1. Parabéns pra você. 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 Nossa, a música da Lavoura da Amizade. Pronto. Parabéns. Saúde, felicidade, eu conheço. É a melhor de todas, cara. Estará sempre em meu coração. Bom, depois desse belo momento dos salves, vamos agora para as dicas culturais. Eu vou dar a dica cultural, acho que do Diego, né, que pelo que tá aqui deve ter sido ele. Disse assim, ó, só porque ainda não indiquei esse ano, She-Ra e as Princesas do Poder que você encontra no Netflix. Como é sempre ele que indica, eu acredito que claro, cara, ele é a nossa Scorpia de Etérea aqui. Isso, exatamente. E como lá ele tá sem luz, tá incomunicável, então fica aqui a minha indicação por ele. E a minha indicação dessa semana é a thread do Paulo Vieira, cara, né, nas manifestações aí do último dia 19, que ficou sensacional, cara, ele lá no meio da manifestação, postando vídeos e comentando sobre a bandinha lá do PSOL, a juventude do PSTU e as músicas que foram rolando ao longo da manifestação, tá sensacional. Sim, eu vou trazer 3 indicações aqui. Primeira indicação de podcast mais novinho, né, como sempre aqui, trazer a indicação do Mosca Mecânica, que é um podcast sobre cinema, podcast que está no 14º episódio, podcast com bom áudio, boas reflexões. O último episódio aqui foi sobre Ele Vem Levar Nossas Almas, ou a contracultura, o slasher e o futuro. Tá linkado aqui na descrição do episódio, diversas formas para você escutar e assinar o Mosca Mecânica. Vou falar em podcast, a minha segunda indicação é a minha participação que saiu hoje lá no Boteco dos Versados. Eu gravei com a Lígia Colares, Sidney Andrade, a Fabris Martins, a Mayara Barbosa, sobre um dos melhores livros que eu li nos últimos anos, que é A Quinta Estação, da N.K. Jemisin, um livro aí que já ganhou todos os prêmios que é possível se ganhar na literatura internacional. Foi muito boa a conversa, tá linkado aqui no episódio também. E vou aqui seguir a nossa tradição de ter sempre uma sériezinha de capirotagem. Série que eu vou indicar dessa vez é 13, que é uma animação baseada numa graphic novel filipina, muito boa também, tá lá no serviço de streaming comunista. De alguma indicação? Então, gente, não tenho tido tempo pra nada, então indique aí pra mim coisas culturais para o dia que eu puder descansar e eu poder ter um divertimento. Leila Germano, alguma indicação? Ai, meu Deus, a minha indicação cultural nunca é cultural, é sempre pra pessoa se alienar um pouco. Então, no meio de tanta maldade, tanta guerra da política, eu peço que você faça um favor para sua saúde mental e assista a Batalha dos Piores Confeiteiros.
na Netflix. Eu estou falando de Nailed It Brasil. Eu vou sempre evangelizar isso. Pra quem não sabe, se você mora num cativeiro, o Diego entrou aí essa hora. Porra, Diego! Voltou a internet. Pra quem não sabe, a Nailed eles selecionam 3 pessoas que não sabem cozinhar, não sabem confeitar, não sabem fazer nada de bakery, e colocam essas 3 pessoas terríveis para competir fazendo os melhores bolos. Então eles têm mock-up, o modelo lá que eles têm que reproduzir, e sai sempre uma bosta. É muito divertido, Você nunca viu, Adi? Já? Não? Eu nunca vi, cara. Tô aqui curioso. Pelo amor de Deus. Que seria uma série muito boa pra eu me inscrever e ficar famosa, amiga. Sim, e ganhar $10 mil. Meu sonho, inclusive Netflix, essa é a apresentadora do Nailed. Você, brasileiro, que me pergunta, Leila, como você está sobrevivendo ao ano desse de Bolsonaro? Como você está sempre com um sorriso no rosto? É isso, o segredo é ver os piores confeiteiros, são uns bolos derretendo, queimado. É sim, muito bom, cara, mesmo. sim, não é de melhor coisa. Então, ele é um purificador de alma no governo Bolsonaro. Purificador de alma no governo Bolsonaro. Que bela alcunha. E eu vendo aqui o Diego apareceu do nada. Primeiro vendo a mensagem no chat. Recebo notificações de mensagens do além, mas não abre. 1 minuto depois ele entra aqui, cara. Uma coisa meio sobrenatural. Essa mensagem chegou agora? Sim. E a gente fica na dúvida se não abre as mensagens ou além. É porque ainda durante a luz tinha acabado de voltar, mas não a internet. Aí começou a chegar a notificação de mensagem do Skype, mas aí o Skype não abria a mensagem. Bom, você chegou a tempo de dar tchau, né? Vamos lá. Não, e aí eu fico aqui porque o Diego, ele entrou 00:38, mas são 11:38, por isso que ele achou que a gente ainda tava gravando, né? Porque já era pra gente ter terminado. Leila, muito obrigado pela sua participação. Diego, eu já dei a sua indicação aqui. Foi muito engraçado, muito divertido, como sempre. Você aqui engrandecendo mais uma vez o Midcast, agora no Midcast Política. Espero que você tenha curtido e desculpa por essas 3 horas aqui ouvindo a gente falar no seu ouvido. Eu agradeço, gente. Além do fato de a gente ter conversado um belo de um papo aqui, eu aprendi muito. Tava prestando atenção aqui no Rodrigo, falando as coisas aí da Eletrobras, da PL. Contem comigo sempre, tá? A gente também precisa fazer esse crossover no nosso podcast, hein? Vai ser o palco do Criança Esperança. É muita gente. Olha aí, agora ouvintes, cobrem da Leila lá no Twitter pra convidar a gente agora, já que ela assumiu esse compromisso público. Eu vou desconvidar o Ciro Gomes. Pronto. Eu diferente de nós, nós 5 juntos falamos menos que ele. É isso então, ouvinte. Muito obrigado, Leila. Volte sempre. Valeu, Adi. Valeu, Diego. Valeu, Rodrigo. E até a próxima semana. Abraços. Valeu. Falou.